Ainda não morri, mas fiquei no submundo por 1000 anos. Rei Yama me chama de irmão, e os mensageiros do inferno, de Big Brother. Cabeça de boi e cara de cavalo competem para me usar como peça de xadrez, me instruindo a trabalhar duro e limpar o submundo todos os dias, mas hoje não quero mais fazer isso. Porque finalmente completei o check-in de todos os lugares no submundo, obtive um corpo invejado por todos, contanto que eu reencarne com sucesso. Terei milhares de anos a mais de cultivo do que os outros. Então encontrei o Rei Yama e renunciei ao cargo de servo do submundo. O Rei Yama fechou o livreto e olhou para o jovem à sua frente. Liang trabalhou para o submundo por 1000 anos. Quase 1000 anos merecidos. Desta vez, na reencarnação, você será reencarnado em uma família de cultivadores imortais. Contanto que você cultive com um coração tranquilo, certamente terá sucesso no futuro. Obrigado, Rei Yama. Juntei as mãos em sinal de respeito, mas secretamente me alegrei. Vá reencarnar com cabeça de boi e cara de cavalo. O Rei Yama fez um sinal para a cabeça de boi e cara de cavalo que estavam parados na porta. Sim, por favor. Primeiro, siga-me até a Ponte Nai para beber a sopa de Menpo. Sem perceber. Chegamos à frente da Ponte Nai. Liang, ouvi dizer que você viria hoje. Menpo, eu adicionei alguns ingredientes especialmente para você e fervi por mais 3 horas. Beba esta tigela de sopa rapidamente e siga em frente. Depois de dizer isso, uma tigela de sopa medicinal foi entregue na minha frente. Bom, Menpo, você ainda adiciona ingredientes à minha sopa. Com medo de que eu me lembre de vocês. Peguei a sopa de Menpo e olhei para meus 3 velhos amigos com um pouco de relutância. Espero que não tenhamos mais um dia para nos encontrarmos. Depois de dizer essas palavras de despedida, inclinei a cabeça e engoli tudo de uma vez. Então meus olhos ficaram vazios, como se tivessem perdido a alma. Claro, isso é fingimento. Antes, na frente da Ponte Nai, obtive um tesouro supremo, a água da longa juventude. Com esta água da longa juventude, a sopa de Menpo não pode fazer efeito, ou seja, posso reencarnar através do canal de reencarnação com as memórias da minha vida anterior. No centro do salão principal, há um canal brilhando com luzes coloridas. Eu me transformei em uma luz e desapareci no canal de reencarnação. Neste momento, na família Li, um clã antigo no reino da longevidade, um velho misterioso falou lentamente. O ancestral observou os fenômenos celestes à noite e calculou que a sorte da terra ancestral está prestes a reencarnar. O quê? Os olhos de Liang Tian se arregalaram, tremendo de excitação. Você está falando a verdade? Há uma lenda na família Li. Disse que há 100.000 anos, a família Li tinha um gênio incomparável com talentos desafiadores. Posteriormente, por alguma razão desconhecida, esta discípula escolheu reencarnar. Liang renascerá na família Li após 100 vidas, se eu não estiver enganado. O ancestral está no ventre de sua esposa. Liang te abriu a boca em seus olhos quase saltando para fora. Mal posso esperar para voar de volta para o quarto e ficar de guarda. Eu irei com você também. O ancestral imortal levantou-se lentamente. A aura mudou repentinamente. Esses meus velhos ossos também precisam de um pouco de atividade. E neste momento, você está no útero da sua mãe, pensando em como é bom estar vivo. Agora você vive uma nova vida. Com as memórias da vida passada e a experiência de matar por milhares de anos no submundo, não sei nesta vida que nível eu alcançarei. Mas eu não esperava que houvesse uma menina do outro lado, dormindo com os olhos fechados neste momento. Eu tenho uma irmãzinha. Que bom, terei mais um companheiro para brincar no futuro. Vendo que ela ainda não acordou, comecei a fundir o corpo invejado de todos os tempos. Não sei quanto tempo se passou. Aquela menina abriu os olhos. Ninguém em 100 vidas pode me impedir de me tornar a grande terra da eternidade. O mais forte na terra da eternidade, o verdadeiro governante dos 3 reinos. Esses 100.000 anos de preparação são todos para pavimentar o caminho para a grande terra da eternidade. Nesta vida, ela já tem total confiança. Li Shenxi olhou para o lado. Lá também havia um bebê. Eu não esperava nesta vida que eu teria um irmão mais novo. O tempo passou rápido, meio mês. Uma voz veio dos aposentos. Parabéns ao chefe do clã por ter uma filha. As poucas pessoas que guardavam a porta deram um suspiro de alívio. Entre as pessoas presentes, apenas o chefe do clã e o ancestral sabiam sobre as notícias do ancestral. Todos os outros pensam que este é apenas o nascimento de uma criança comum e não se importam muito. No entanto, neste momento, um estrondo alto veio do céu claro, seguido por uma fenda de 1000 metros de comprimento, da qual transbordou uma aura roxa. Quando essa aura apareceu, as pessoas da família Li sentiram uma pressão infinita. Algumas pessoas com força insuficiente. Até respirar é muito difícil. Mais estranho ainda é que a menina realmente flutuou no ar. A aura roxa no céu fundiu-se lentamente no corpo da menina. Essa cena chocou todos os presentes.
Eu realmente não esperava que a reencarnação do ancestral realmente trouxesse a energia primordial púrpura. Que tipo de qualificação terrível é necessária para fazer isso? Em pouco tempo, a menina no céu absorveu completamente a energia primordial púrpura. Ela caiu de volta no quarto novamente. A parteira ainda está ocupada. Não muito depois. O choro de um bebê soou novamente no quarto. Parabéns, patriarca, por ganhar um filho. Leong-Tian sorriu muito feliz, ainda mais feliz do que quando o ancestral Di nasceu. Embora o talento do ancestral Di desafie o céu, mas o status das pessoas está lá, e ele terá que olhar para o rosto do ancestral Di no futuro. Este bebê é a pessoa que realmente herda o manto. Não importa o talento deste filho. Nós o cultivaremos em um homem forte no céu e na terra. Justamente quando ele estava pensando, houve outro estrondo estrondoso no céu. O som desta vez foi ainda mais alto do que antes, fazendo o céu e a terra tremerem. Uma fenda com 100.000 milhas de comprimento se abriu no céu. Atrás da fenda, gigantes de 10.000 metros de altura voaram. Havia imortais veneráveis com energia imortal nebulosa. E demônios divinos com energia demoníaca furiosa. Todo o céu estava repleto de imortais veneráveis e demônios veneráveis. Depois de contar cuidadosamente, havia até 10.000 deles. O velho ancestral da longevidade olhou para o céu, suas pupilas profundas tremiam. Imortais e demônios descem ao mundo juntos. Será que a guerra entre imortais e demônios está prestes a acontecer? Como todos sabem, imortais e demônios são irreconciliáveis. Se eles aparecerem juntos, será um desastre inevitável. Vendo esta cena, o velho ancestral da longevidade olhou para o quarto. O nascimento do ancestral Di é muito desafiador para o céu. Até imortais e demônios não podem tolerar isso. Mas justamente quando ele estava pensando, houve outro estalo no quarto. Todas as telhas azuis no telhado foram quebradas. Nain voou do telhado e flutuou no ar. Neste momento, o céu e a terra tremeram e todos os imortais e demônios se inclinaram e se prostraram diante de Nain. Eu ainda não morri, mas fiquei no submundo por 1000 anos, lisonjeando meus irmãos ao longo do caminho. O preto e o branco impermanentes me chamavam de irmão mais velho, e o cabeça de boi e a cara de cavalo lutavam para ser minha montaria, guiando-me para trabalhar duro sem reclamar. Limpo o submundo todos os dias, mas hoje não quero fazer isso, porque finalmente limpei todos os lugares do submundo com sucesso e obtive o corpo do imortal e demônio eterno, contanto que eu reencarne com sucesso. Então terei milhares de anos a mais de cultivo do que os outros. Com minha descida, neste momento o céu e a terra tremeram. Todos os imortais e demônios se inclinaram e se prostraram diante de Nain. As pessoas da família ali viram esta cena. Todos ficaram assustados. O que? O que está acontecendo? Por que 10.000 imortais e demônios estão se prostrando diante de Nain? Ou melhor, o talento de Nain é tão terrível que até os imortais e demônios dos céus se renderam a ele. Eles simplesmente não conseguem imaginar. Que tipo de talento pode atrair imortais e demônios para se prostrarem no momento do nascimento? Até o ancestral longevidade, que viveu por mais de 8.000 anos, sentiu um estrondo na cabeça. Ficou tão chocado que quase foi visitar o rei Yama, enquanto Leong-Tian já estava em um estado de extrema excitação. Meu filho tem o porte da terra. Depois de recuperar o juízo, ficou imediatamente perplexo. Ancestral, você não se enganou? Será que este Nain é a reencarnação do ancestral mais jovem? Em termos de qualificação, Nain é muito superior. Seria mais fácil convencer as pessoas se dissessem que é o ancestral mais jovem. O ancestral longevidade ficou atônito ao ouvir isso. Não há engano. Qual bebê é a reencarnação do ancestral mais jovem? Está escrito claramente na cerimônia ancestral. Leong-Tian contraiu os cantos da boca ao ouvir isso. O ancestral mais jovem se preparou por 10.000 anos. Na verdade, ele não é tão bom quanto um Nain recém-nascido. Se ele soubesse disso, neste momento, Li Shenxi estava olhando para as imagens no céu. Seus olhos quase saltaram para fora das órbitas. Na verdade, é o corpo divino proibido imemorial. Nestes 10.000 anos, ele estudou inúmeros livros antigos e aprendeu que existem 36.000 tipos de físico nesses 3 reinos. O primeiro da lista é o corpo divino proibido imemorial. Este tipo de corpo divino pode alcançar o auge do cultivo ou da magia. Pensando nisso, ele não pôde deixar de sorrir amargamente. Ele não esperava ter se preparado por 10.000 anos e perder assim que nasceu. Por causa dessas 2 imagens que foram direto para o céu, muitos membros do clã foram atraídos e levantaram as mãos e gritaram: Filho divino, filho divino. Leong-Tian e o ancestral longevidade trocaram olhares e revelaram expressões de choque. Tantos membros do clã aplaudindo o nome do filho divino. Esta situação nunca havia ocorrido na família Li. Justamente neste momento, o ancestral Li Dasha saiu da multidão. Chefe do clã, Nain tem qualificações incríveis. Acho que Nain deve ser estabelecido como o filho divino. No futuro, ele herdará a grande causa da família Li.
O ancestral longevidade franziu a testa ao ouvir isso. O que devemos fazer com o ancestral mais jovem? Depois de pensar por um longo tempo, ele finalmente pensou em uma boa solução. Então ele imediatamente ficou na frente de todos. Hoje, Liongtian deu à luz um menino e uma menina, ambos talentosos. Este é um evento feliz para minha família Li. Eu, o velho, decidi estabelecer a menina como a filha divina. Nain é estabelecido como o filho divino. Assim que as palavras foram ditas, gritos de alegria intensos irromperam na multidão. Filho divino, filha divina, filho divino, filha divina. Neste momento, eu no quarto abri meus olhos lentamente. Sentindo sangue torrencial em meu corpo, não pude deixar de exclamar, merecidamente é o corpo divino proibido e memorial. Para que meu corpo cresça o mais rápido possível, tentei guiar a energia espiritual nesta sala. Embora esta sala seja um pouco simples, mas ainda estava longe de um imortal da Terra. Com a ascensão e queda do sistema, recebi diretamente um frasco de essência espiritual profunda. Em circunstâncias normais, o corpo de um bebê é absolutamente incapaz de absorver a essência espiritual profunda, mas meu corpo agora não é comum. Então, imediatamente peguei a essência espiritual profunda e tentei, depois de beber um gole grande, senti apenas um leve calor no meu corpo. Não houve outras reações. Então, bebi toda a essência espiritual profunda de uma vez. A rica espiritualidade colidiu violentamente dentro do meu corpo. Como uma enchente, destruindo desenfreadamente, mas meus meridianos eram como rios feitos de aço, incapazes de serem abalados nem um pouco. Finalmente, a essência espiritual profunda foi gradualmente absorvida pelo corpo. Fiquei muito satisfeito depois de absorver a essência espiritual profunda. Merece ser o corpo do deus demônio mais forte de todos os tempos. Olhando para o fundo do frasco, onde restava um pouco de essência espiritual profunda, e olhando para bebê ao lado, tomei uma decisão ousada. Ainda resta um pouco de essência espiritual profunda no frasco. Olhei para a garota ao lado e tomei uma decisão no meu coração. A constituição da minha irmã também é muito forte. Não deve haver problema em tomar um pouco de essência espiritual profunda. Construir uma boa base nesta fase. O crescimento futuro será maior. Mergulhei o dedo na boca do frasco e coloquei na boca da minha irmã. Definitivamente não haverá problema com apenas um pouco. As sobrancelhas franzidas da minha irmã relaxaram. Parecia que ela estava dormindo mais profundamente por causa da absorção da essência espiritual profunda. A porta do quarto foi aberta e 3 pessoas entraram. Um homem, uma mulher e um ancião de sobrancelhas brancas. A mulher usava roupas justas e um grampo de fênix na cabeça, com uma bela aparência. Havia um leve traço de cansaço no rosto. Essa pessoa era precisamente Liu Menglan, esposa de Liongtian. Liu Menglan sentou-se na beira da cama e pegou o bebê no colo, batendo levemente nas costas dele. Ongtian, olhe rápido. O bebê está sorrindo para mim. Que gracinha! O olhar de Liongtian revelava profundo amor. Ele beliscou suavemente o rosto do bebê. Você é igualzinha a você. Liongtian pegou o bebê. Suas mãos tremiam quando ele estendeu a mão para segurá-lo. O humor também estava particularmente excitado. Depois de segurar o bebê, ele olhou para o bebê ao lado. A questão da reencarnação era muito sensível. Se fosse conhecido por algumas pessoas com más intenções, definitivamente haveria perigo. Então, nem mesmo minha esposa foi informada. Liu Menglan olhou para as 2 crianças com uma voz suave e disse, ainda faltam 20 dias para a bênção da lua cheia. Ouvi o ancestral dizer. As 2 crianças estão bem a tempo de pegar o raro Juiao Tianinha de 10.000 anos. A sorte dessas 2 crianças é realmente incrível. Também devemos nos preparar bem para elas. Sob esta oportunidade, há mais ganhos. A bênção da lua cheia é algo que todo bebê experimentará. Quanto mais forte a aptidão física, melhor a bênção recebida. Juiao Tiania não é comum. O corpo de um bebê é muito frágil. Uma bênção muito forte. Não pode suportar e pode até causar danos ao corpo. Então, antes da lua cheia, aumentar a aptidão física das 2 crianças pode ajudá-las a receber melhor a bênção. Eu vim precisamente para este assunto. Liongtian assentiu levemente. A reencarnação foi especialmente escolhida para reencarnar no dia de Juiao Tiania. Naturalmente, espera-se obter grandes oportunidades durante a bênção. Ele quer ajudar o ancestral a completar a bênção. Pensando nisso, a mãe e o filho lamentam levemente o anel no dedo anelar, temendo que uma pedra de 9 metros quadrados caia no chão. A cor desta pedra é semelhante à do jade espiritual Yang, e a textura é mais delicada e macia do que o jade espiritual Yang. Uma rica espiritualidade se espalha da jade. Liu Menglan sente essa espiritualidade e seu espírito é revigorado. Este é o embrião do domínio espiritual Yang. Na verdade, existe um embrião do domínio espiritual Yang tão grande sob o céu. Liu Menglan pode se casar com a família Li. Ela também tem uma origem extraordinária. A família Liu também é uma das principais famílias do mundo da longevidade. Como filha da família Liu, ela viu muitos tesouros.
O tesouro da família Liu também contém um pedaço de embrião do domínio espiritual Yang, que tem apenas o tamanho de 1 centímetro. Um pedaço tão pequeno vale uma fortuna. Este pedaço na frente dela tem 9 metros quadrados, 1000 vezes maior que o deles. O valor não pode ser descrito em palavras. O embrião do domínio espiritual Yang é um tipo de jade com uma espiritualidade suave. Se um bebê o usar no corpo, pode melhorar sutilmente o físico do bebê. O corpo mortal pode se transformar em um talento celestial. Aquelas grandes famílias gostam mais de usar este embrião do domínio espiritual para cultivar membros do clã, então seu preço permanece alto. O embrião do domínio espiritual Yang com 9 metros quadrados em todo o mundo da longevidade. Definitivamente, não se pode encontrar um segundo pedaço. Se for usado para cultivar bebês por alguns anos, eles definitivamente se tornarão talentos incomparáveis. Como a família Li encontrou um pedaço tão grande de embrião do domínio espiritual Yang? Liu Menglan perguntou com alguma dúvida. A família Liu também é uma grande família. Nunca ouvi falar de um tesouro no mundo da longevidade que possa nutrir um embrião do domínio espiritual tão grande. Este embrião do domínio espiritual Yang está escondido no tesouro. Quanto à origem específica, os olhos de Liu Hongtian também estão confusos. Apenas o patriarca e o ancestral da família Li podem entrar no tesouro, e aqueles que entram devem fazer um juramento celestial. Absolutamente não pode revelar a situação dentro do tesouro para estranhos. Há também uma área restrita no tesouro, organizada com formações muito aterrorizantes. Mesmo os fortes do nível ancestral não podem invadir. O embrião do domínio espiritual Yang está precisamente escondido na área restrita do tesouro. O patriarca não tem o direito de entrar nesta área restrita. Apenas o ancestral está qualificado. Desta vez, o ancestral da reencarnação ancestral entrou na área restrita do tesouro e retirou este embrião do domínio espiritual Yang. Antes, Li Hongtian não sabia que a família Li tinha um tesouro tão incomparável. O ancestral da longevidade juntou as mãos e continuou o assunto. Este embrião do domínio espiritual Yang foi encontrado pelo ancestral anterior da família Li em uma terra mortal. Na verdade, este embrião do domínio espiritual Yang não é um produto do mundo da longevidade, mas de Arid Sky Ancient World. A família Li se desenvolveu por 100.000 anos e suas forças estão espalhadas por 3.000 pequenos mundos e Arid Sky Ancient World nos grandes mundos. Arid Sky Ancient World é um lugar onde você pode ir depois de ascender. Lá, a força mais forte pode romper para o reino da Terra. 100.000 anos atrás, a Terra ancestral estava realizando Dão em Arid Sky Ancient World. A força da família Li em Arid Sky Ancient World é muito mais terrível do que no mundo da longevidade. Só pode haver um pedaço tão grande de embrião do domínio espiritual Yang na tempestade naquele território infinito. Este embrião do domínio espiritual Yang é a coisa que a família Li do Reino Superior enviou através da barreira do mundo. O objetivo é se preparar para as 100 reencarnações da Terra ancestral. Não há apenas o embrião do domínio espiritual Yang na área restrita do tesouro, mas também muitos tesouros. Quando chegar a hora, eles serão entregues um a um à Terra ancestral. Que ele alcance a Terra Eterna. Então foi isso. Liu Menglan ainda escolheu acreditar depois de ouvir as palavras Terra Desesperada. Muitos tesouros raros são frequentemente escondidos em terras desesperadas. Embora o embrião de domínio espiritual de Yang tão grande seja raro, não é impossível. Li Hongtian moveu o embrião do domínio espiritual de Yang para perto da cama e colocou a bebê em seus braços no meio do embrião do domínio espiritual. O embrião do domínio espiritual de 3 pés de tamanho era perfeito para colocar um bebê. Se 2 fossem colocados, ficaria um pouco apertado. Um embrião de domínio espiritual tão grande quanto a Terra ancestral deve ser suficiente para absorver por muito tempo. Ele também aprendeu com o velho ancestral que as coisas na área restrita do tesouro são todas preparadas para a Terra ancestral. Absolutamente não pode ser usado por estranhos, caso contrário, ninguém poderá arcar com a culpa se a Terra ancestral se queixar no futuro. Li Yang, que estava escondido no tesouro, não pôde deixar de se maravilhar ao ver um embrião de domínio espiritual tão grande. Esta família Li é realmente rica, eles realmente conseguiram um embrião de domínio espiritual tão grande. Parece que preciso encontrar uma maneira. Que sorte poder reencarnar na família Li. Embora o talento da minha irmã não seja ruim, mas definitivamente não é tão forte quanto ela. Então, ela definitivamente será o foco do cultivo da família Li. Irmãzinha, por que você está deitada no meio do embrião do domínio espiritual? Apresse-se e dê um lugar para o seu irmão. Vamos todos absorver juntos e nos divertir. Essa bênção de lua cheia não vai amanhecer? Irmão também melhora um pouco o físico, e então agarra uma grande oportunidade. Embora ele tenha nascido mais tarde. Mas, afinal, ele tem mais de 1000 anos de idade. Não há como ele se considerar um irmão mais novo. Está quase amanhecendo. Ele não sabia disso em sua vida anterior. Ao fazer check-in no submundo, ele às vezes recebia alguns livros antigos. Quando ele não tinha nada para fazer, ele lia os livros antigos e aprendia muitos conhecimentos que ele não conhecia antes.
Liu Menglan caminhou apressadamente para o lado do embrião do domínio espiritual, curvou-se e estava prestes a colocar o bebê em seus braços no embrião do domínio espiritual. Como resultado, Liang Qin pediu, espere, é um pouco apertado para colocar 2 bebês neste embrião de domínio espiritual. Se ele rolar e cair no chão, ele será destruído. Caso contrário, coloque um na cama. E um no embrião do domínio espiritual. Vamos revezá-los. Troque de posição uma vez por dia. As crianças são muito pequenas, dói no coração se alguma delas cair. É melhor ser cauteloso. Embora o embrião do domínio espiritual seja realmente preparado para a terra ancestral, ele também tem seus próprios interesses egoístas e quer que seu filho aproveite a oportunidade para absorver mais. Contanto que não absorva muito, a terra ancestral não se importará. Tudo bem. Liu Menglan pensou um pouco e também sentiu que era um pouco perigoso. Ela sentiu. Coloque o embrião do domínio espiritual ao lado da cama. Contanto que esteja próximo, ele pode absorver a energia espiritual, disse Liang Qin após pensar. Depois disso, alternando para colocá-lo no útero do domínio espiritual, Liang também pode aproveitar para absorver muito, em termos de efeito de absorção. Definitivamente é melhor deitar diretamente no útero do domínio espiritual, o efeito é forte. Mais perto do útero do domínio espiritual. Também pode absorver a espiritualidade emitida, mas a velocidade é um pouco mais lenta. Assim, Liang Qin colocou o útero do domínio espiritual ao lado da cama e usou 2 grandes pedras azuis para apoiá-lo por baixo, para que o bebê pudesse absorver a espiritualidade na cama. Liang olhou para o bebê no útero do domínio espiritual e depois olhou para a cama de tábuas de madeira sob ele. Realmente queria encontrar um espelho. Para olhar bem, para ver se sua aparência não era nem um pouco parecida com a de seu pai. Meu talento é mais forte. Por que minha irmã absorve primeiro? Eu também quero deitar no útero do domínio espiritual primeiro. O corpo pode entrar em contato direto, a velocidade de absorção é várias vezes mais rápida, será que? Meu pai acha que eu não sou seu filho biológico. Não deveria, esquece. Deixe a irmã mais nova absorver primeiro hoje, amanhã eu deito lá, ainda faltam cerca de 20 dias. Definitivamente, quanto mais forte a aptidão física, mais fácil é obter boas oportunidades. Aproveite este tempo para melhorar a aptidão física. É o caminho certo. Depois de colocar o útero do domínio espiritual, o chefe do clã e Lao Zuo partiram. Apenas Liu Menglan ficou no quarto, responsável por cuidar dos 2 filhos. Vendo Liang fechar os olhos e adormecer, Liu Menglan também deitou na cama para descansar, ainda precisava descansar bem após o parto. Ouvindo a respiração uniforme de sua mãe, Liang abriu os olhos e olhou para o útero do domínio espiritual com os olhos brilhando. Um pedaço tão grande de útero do domínio espiritual, absorva um pouco mais é maravilhoso. Cheque no submundo, obtém um tesouro, servo espiritual de criação congênita. 100 vezes mais valioso que o útero do domínio espiritual, mas, essas propriedades medicinais do servo espiritual de criação congênita são dominadoras. Não é adequado para bebês recém-nascidos usar, Liang pensou, depois de absorver um pouco do útero do domínio espiritual para melhorar seu físico primeiro. Então vá absorver o servo espiritual de criação congênita, pegue a parte da minha irmã e devolva para ela quando chegar a hora. O útero do domínio espiritual é quadrado e colocado ao lado da cama, como uma cama de gelo, emitindo gás azul ao redor. Isso não é ar frio, mas espiritualidade extremamente densa. Liang estendeu sua pequena mão gorda. Agarrou um fio de gás azul, o gás tocou a pele e não escorregou entre os dedos. Mas ao longo da pele, penetrou no corpo, transformando-se em uma corrente quente. Onde passava era muito confortável, a aptidão física, após absorver o gás. Tornou-se um pouco mais forte, o efeito é muito forte, apenas um fio de gás. É equivalente a 1% do efeito do fluido Xuan. Este embrião do domínio espiritual na frente dele, se absorvido por completo, é absolutamente dezenas de milhares de vezes o fluido Xuan. Não há comparação entre os dois. Liang estende a mão e toca levemente o embrião do domínio espiritual. A sensação é macia e elástica. É um pouco como tofu. Uma corrente quente e calorosa flui através da pele e penetra no corpo. O contato direto acelera a absorção em 10 vezes, comparado ao gás de alumínio. É por isso que se diz que deitar sobre o embrião do domínio espiritual aumenta a eficácia da absorção. Quanto maior a área de contato, mais rápido o corpo absorve. Mesmo sem controle, este embrião do domínio espiritual pode nutrir lentamente o corpo. Liang vira-se, como uma lagartixa, e gruda no embrião do domínio espiritual, maximizando a absorção da essência espiritual. E assim, uma vara de incenso se passa. Ele consegue sentir que, durante este tempo, sua condição física melhorou muito, estando mais enérgico do que antes. Com essa velocidade de absorção, ele conhece um método de absorção mais rápido do que se apoiar no embrião do domínio espiritual. Liang estende o dedo mindinho
e força um pedaço da borda do embrião do domínio espiritual, que imediatamente se quebra. Ele coloca esse pedacinho na boca, inclina a cabeça e engole diretamente. O embrião do domínio espiritual se transforma em energia torrencial dentro do abdômen, espalhando-se pelo corpo. Essa energia é centenas de vezes mais forte do que o fluido Xuanlin, como um tsunami furioso. Ela corre descontroladamente pelo corpo, mas quando o tsunami atinge o corpo, os meridianos permanecem como aço. Eles formam uma barreira indestrutível, bloqueando a essência espiritual furiosa e controlando-a firmemente. Embora pareça feroz, não há perigo real merece ser o corpo divino do demônio fresco eterno. Até mesmo um embrião do domínio espiritual tão dominador pode ser suportado sem problemas. Li Eng percebe que ainda subestimou a força do corpo divino do demônio fresco. Este corpo divino, ser capaz de ocupar o primeiro lugar entre os 36 mil tipos de corpos físicos tem uma razão. Tanta energia estimula completamente o poder oculto do corpo divino do demônio fresco. O corpo treme violentamente, liberando uma aura aterrorizante que contém essas energias. Absorvendo tudo no corpo, o corpo divino demônio fresco absorve essa força e se torna cada vez mais forte. Seja o corpo físico ou o corpo espiritual, todos têm reinos. O físico recém-obtido é apenas a forma inicial, apenas absorvendo constantemente a espiritualidade. Para permitir que o físico cresça rapidamente, o corpo divino demônio fresco atual também está na forma inicial. Quando absorver energia suficiente, atingirá o reino de pequeno sucesso. Quando isso acontecer, o corpo divino demônio fresco será dezenas, até centenas de vezes mais forte do que agora, e também poderá aparecer algum poder especial. A energia do embrião do reino espiritual é muito dominadora. O corpo começa a absorver essa força. Crescimento rápido. Em um piscar de olhos, 1 hora se passou. Uma luz brilhou no corpo de Li Eng. Esboço de uma figura humana. O contorno esquerdo é dourado, o contorno direito é preto. Corpo divino demônio fresco e meio demônio. O dourado representa o fresco. O preto representa o demônio. Este contorno é apenas uma linha tracejada agora. Quando o contorno estiver completamente formado, quando a figura inteira estiver formada, o corpo divino demônio fresco será considerado um pequeno sucesso. O embrião do reino espiritual está realmente se divertindo ao comer. Mais um pedaço. O embrião do reino espiritual é como jade, a textura é apenas um pouco mais dura que tofu. Embora Li Eng seja apenas um bebê, o corpo divino demônio fresco tem força inata, então ele pode quebrar o embrião do reino espiritual. Um bebê comum definitivamente não conseguiria quebrar este embrião do reino espiritual. Assim, a pequena mão usa força na borda do embrião do reino espiritual. Outro pequeno pedaço do embrião do reino espiritual foi quebrado. O bebê não foi tímido e o enfiou diretamente na boca e engoliu. O corpo também não ficou ocioso, ainda grudado no embrião do reino espiritual, absorvendo a espiritualidade que transbordava. Acima do embrião do reino espiritual, Li Shenxi está deitado em uma posição excelente, com toda a parte de trás do corpo em contato com o embrião do reino espiritual. O efeito de absorção é muito bom. Este é o pedaço de embrião do reino espiritual que coletei naquele ano. Desde que me preparei para organizar a reencarnação, Li Shenxi começou a coletar vários tesouros supremos, enviou-os ao reino inferior através do reino celestial e também deixou instruções ancestrais para permitir que as gerações futuras também coletem tesouros para si mesmos, esperando pela oportunidade de organizar a reencarnação 10.000 anos depois. Esta vida deve se tornar o grande imperador eterno. Ainda faltam 20 dias para o dia do Sol Celestial das 9 constelações. Devemos permitir que o embrião terrestre vermelho broto atinja o reino de pequeno sucesso. Para obter a bênção do Sol Celestial, o Sol Celestial das 9 constelações só aparece uma vez a cada 10.000 anos. A bênção do Sol Celestial é o tipo mais forte de bênção de lua cheia. Se pudermos obtê-la, podemos deixar uma semente de fogo do Sol Celestial no corpo. Esta semente de fogo é muito poderosa. Contanto que possa ser cultivada com sucesso, é equivalente ao fogo imortal, mesmo se for bem cultivada no futuro. E até mesmo se tornar uma excelente medicina espiritual. Para esperar por esta oportunidade, ela já se alimentou por 13.000 anos. Essa oportunidade não pode ser desperdiçada. O brilho celestial de 9 estrelas é muito forte, e um corpo fraco não pode suportar a força da bênção. Um pequeno descuido pode reduzi-lo a cinzas, então ele coletou este embrião do domínio espiritual do Yang e no menor tempo possível fez com que o embrião da Terra Vermelha atingisse o reino de uma pequena cidade. A força física naquele momento seria suficiente para absorver a força da bênção do brilho celestial de 9 estrelas. Este pequeno sujeito realmente ousa roubar o embrião do domínio espiritual deste imperador, perto do lado da cama. Nanin deitou-se de lado, perto do embrião do domínio espiritual. Uma parte da espiritualidade foi absorvida, embora a absorção única não seja muita. Ele também não gosta que seus tesouros sejam roubados por outros.
Então ele mudou de postura e rastejou em direção à cama. Rastejou até a borda e olhou para baixo. O rosto de Nanin estava grudado no embrião do domínio espiritual, esfregando para frente e para trás, e ainda babando. Essa aparência era muito irritante. Li Shenxi ficou furioso. Embora agora seja apenas um bebê, ele já foi um grande imperador reverenciado por milhares de pessoas, e sempre roubou os recursos de outras pessoas. Quem ousaria roubar suas coisas? Pirralho, você é bem esperto. Você até sabe que este embrião do domínio espiritual é um tesouro. Este imperador absorverá todos os embriões do domínio espiritual mais tarde e não deixará nada para você. Li Shenxi de repente descobriu que a mão de Liang estava se estendendo em direção à borda do embrião do domínio espiritual e, na verdade, arrancou um pequeno pedaço do embrião do domínio espiritual e colocou em sua boca. Olhando para aquele canto novamente, na verdade, um buraco do tamanho de um punho foi cavado. Obviamente, todos esses embriões do domínio espiritual foram comidos. Esta cena quase fez a imperatriz explodir de raiva. Droga, você realmente comeu o embrião do domínio espiritual deste imperador. Mesmo na antiga fronteira desolada, não é fácil encontrar um pedaço tão grande de embrião do domínio espiritual. Originalmente, ele queria confiar neste embrião do domínio espiritual para avançar para o pequeno reino da cidade do embrião da Terra Vermelha em 20 dias e depois absorver lentamente. Como também pode permitir que o embrião da Terra Vermelha atinja o reino da grande cidade, a qualidade deste corpo atingirá o estado mais forte. Mas e agora? Quanto menos seu irmão absorve, menos ele tem. Este é o destino forte. Como uma imperatriz, como ela poderia assistir seus tesouros serem roubados por um pirralho? Ela apenas estendeu a mão pelo lado e então empurrou o ombro do bebê. Desta vez, a força não era forte. Mas o bebê caiu de lado e imediatamente acordou Liang. O que está acontecendo? Por que minha irmã é tão travessa? O corpo de um bebê recém-nascido está em estado de desenvolvimento. Mesmo que o corpo físico seja forte, não pode mudar esse fato. Ele terá que crescer por 1 ou 2 anos antes de poder falar, andar e coisas do gênero. Li Shenxi lançou um olhar feroz para o bebê. O olhar dizia: pirralho, este embrião do domínio espiritual é todo meu. Não pense em roubar. Em seguida, ele também estendeu a mãozinha na borda do embrião do domínio espiritual. Quebrou um pedaço do tamanho de um amendoim e enfiou na boca. Pelo tamanho, ele quebrou 4 ou 5 vezes menor que Liang. O embrião vermelho e o osso supremo da terra fundiram-se, e a aptidão física era forte. Mas ainda havia uma grande lacuna em comparação com o corpo temperado por 10.000 ossos. Então, Li Shenxi não ousou absorver muito de cada vez, temendo que seu corpo explodisse. Liang viu esta cena. Ele ficou feliz. Minha irmã é muito inteligente e até aprendeu como eu. Como o embrião do domínio espiritual. Então, vamos ver quem come mais rápido. Assim, um bebê e uma bebê começaram uma competição de devorar. Um pedaço para você, um pedaço para mim. Comendo alegremente. Ao pôr do sol, Liu Menglan, depois da soneca da tarde, se espreguiçou e viu as duas crianças comendo o embrião do domínio espiritual, quase morrendo de susto. Eles estão comendo o embrião do domínio espiritual, ó céus! Embora o embrião do domínio espiritual seja suave. Essa maneira de comê-lo diretamente ainda fará com que a espiritualidade exploda no corpo. Um pequeno descuido pode levar à desordem dos meridianos e até à morte. Mas, a julgar pela situação das duas crianças, comer o embrião do domínio espiritual não só não causou problemas, mas também tornou seus corpos mais fortes. Este tipo de corpo realmente está além da minha imaginação. Liu Menglan finalmente percebeu que seu conhecimento era superficial e ainda subestimava muito a força do corpo. E coma mais um pouco. Ele pessoalmente quebrou um pedaço do embrião do domínio espiritual e o dividiu em pequenos pedaços do tamanho de um amendoim, colocando-os ao lado de Liang. Pressionando e pressionando. Liang sorriu. Só existe uma boa mãe no mundo. Como esperado, aquele pai barato estava favorecendo sua irmã. Muito tendencioso. Li Shenxi quase desmaiou de raiva. Este é o embrião do domínio espiritual local. Você não protege o local e até secretamente o divide para aquele pirralho? Ah! Vocês dois são definitivamente do mesmo grupo. No entanto, essas palavras foram ditas apenas em seu coração. Estranhos não conseguem ver. Como um bebê recém-nascido, ela só pode observar seu tesouro. Roubado um pouco por esse pirralho, só a porta se abriu. 3 criadas carregando comida e leite de besta, colocaram na mesa da sala. Vocês podem se retirar. Vendo as criadas saírem do quarto, Liu Menglan pegou um embrião de domínio espiritual e experimentou em cada prato. Liang Tian saiu para tratar de assuntos nos últimos dias, e antes de partir, recomendou que cada prato fosse testado. Se a venenam ou não, a família Li tem um filho divino e uma filha divina, talvez alguma força hostil externa esteja escondida.
Eles secretamente vêm para assassiná-los. Tudo deve ser feito com cuidado e cautela. O grampo de cabelo de Jade é feito de domínio espiritual. Quando toca qualquer toxina, fica preto. O efeito é muito mais forte do que o de Yinshin. Vendo que não havia problemas com os pratos, Liu Menglan se sentiu aliviada e alimentou as duas crianças com leite de besta. 2 dias se passaram em um piscar de olhos. Li Hongqian saiu para lidar com assuntos medicinais e ainda não retornou. Embora o ancestral imortal da longevidade estivesse guardando não muito longe, sem Li Hongqian, ele não foi ao quarto para ver a situação das duas crianças. Afinal, a esposa do chefe do clã está lá e ainda precisa amamentar, é um pouco inadequado ir sozinha. 2 dias se passaram e um grande pedaço do embrião de domínio espiritual quadrado original foi comido. A maior parte foi comida por Li Hong, e uma pequena parte foi comida por Li Shenxi, quanto a Liu Menglan no quarto. Em seu coração, ela é mais tendenciosa em relação ao bebê, então ela não se importa com os dois, em sua opinião. Não importa qual criança como um embrião de domínio espiritual, isso pode fortalecer o corpo, o que obviamente é uma coisa boa. Contanto que não haja perigo, não há problema em comer todo o embrião de domínio espiritual. De repente, Li Hong voou para o centro da sala, liberando 2 tipos de luz em seu corpo. O lado esquerdo é dourado e o lado direito é roxo. Originalmente, as 2 luzes eram apenas contornos tracejados. Agora eles se condensaram em uma figura humana. Liu Menglan olhou para o corpo de Li Hong e sentiu uma sensação de opressão em seu coração. Até respirar ficou muito difícil. Isso é, pequeno sucesso do corpo? Quanto tempo se passou? O corpo realmente atingiu o reino do pequeno sucesso. A velocidade é muito rápida. Felizmente, também, pelo embrião de domínio espiritual. Caso contrário, Li Hong não seria capaz de fazê-lo em tão pouco tempo. Tendo essa conquista, Li Shenxi sentiu a aura em seu corpo e olhou para o bebê. Quase enlouqueceu de raiva. Você realmente roubou meu imperador. Tantos embriões de domínio espiritual. Este imperador vai lutar com você, mas este embrião de domínio espiritual foi dado a ele. Um de embrião espiritual do caos primordial. Agora que este garoto comeu tanto, o restante provavelmente não será suficiente. O Qi e o sangue continuam a subir, atingindo diretamente o cérebro, esta antiga imperatriz. Liang também percebeu a anormalidade da irmã. Ei, por que a irmãzinha desmaiou? Acho que a assustei. Ela ficou assustada. A irmãzinha acabou de nascer. Não entende nada. É normal se assustar. O corpo cai novamente na cama. Após o corpo atingir a perfeição menor, os meridianos, os 5 órgãos internos. A constituição física melhorou significativamente, pelo menos 100 vezes mais do que antes, recém-nascido há menos de um mês. O corpo pode ser tão forte, é uma alegria inesperada. Liang olhou para o embrião de Jade espiritual. No começo, o embrião de Jade espiritual era quadrado, como um grande toco, agora. Parece que foi roído por um rato, falta um pequeno pedaço em cima, foi Li Shenxi quem comeu. Falta um grande pedaço no meio, foi Liang quem comeu, seu corpo é obviamente mais forte que o da irmã. Então a velocidade de absorção é mais rápida, Liang rola e rasteja até a beira da cama. Ele estende a mão e quebra outro grande pedaço do embrião de Jade espiritual, quando absorvia antes, cada pedaço da irmã era do tamanho de um amendoim. O dele era do tamanho de um ovo de codorna, 4 ou 5 vezes maior que o da irmã. Agora este pedaço que ele quebrou tem o tamanho de um ovo de galinha caipira. 4 ou 5 vezes maior que um ovo de codorna. Após o corpo atingir a perfeição menor, a qualidade de todos os aspectos do corpo se torna 100 vezes mais forte. A velocidade de absorção também aumentará muito. Não é um problema absorver tanto de uma vez. Liang dividiu este grande pedaço de embrião de Jade espiritual em vários pedaços pequenos e engoliu todos. A espiritualidade feroz explodiu diretamente dentro do corpo, como um tsunami de 100 metros de altura. Rugindo em direção aos membros e aos sem ossos, os meridianos como braços fundidos em aço, protegendo firmemente o corpo. Não importa quão feroz seja a espiritualidade, ela não consegue romper a defesa, só pode esperar obedientemente. Para ser absorvido pelo corpo, o corpo do demônio imortal eterno libera uma força de sucção aterrorizante. Absorvendo toda a espiritualidade, o corpo sob a vasta espiritualidade fica cada vez mais forte. Após o corpo do demônio imortal atingir a perfeição menor, a velocidade de absorção da espiritualidade também é 100 vezes mais rápida, embora o embrião de Jade espiritual engolido de uma vez seja maior. Mas a absorção é mais rápida do que antes, ou seja, no tempo de uma xícara de chá, o embrião de Jade espiritual do tamanho de um ovo foi absorvido completamente. Liang gosta muito desse processo de se tornar mais forte, uma peça absorvida. Ele arrancou outro pedaço do tamanho de um ovo e engoliu, absorvendo pedaço por pedaço. Depois de comer, ele ainda se lembrou de arrancar um pequeno pedaço e colocar na boca da irmã. Irmãzinha, não seja tímida, coma junto, absorva mais.
Assim você terá uma boa servidão. Você estava dormindo, eu te ajudei. Não diga que eu não sou bom para você. Do dia para a noite, e depois para o amanhecer, Li Eng comia e ajudava a irmã a comer, muito feliz. De manhã, um raio de sol entrou pela janela e caiu no rosto da bebê. A luz era muito forte, Li Shenxi usou a mãozinha para bloquear o sol e abriu ligeiramente os olhos. Como é uma cama macia? Eu não estava deitada no útero de Jade espiritual? Como eu desci? A cena diante de mim ficou gradualmente clara. A primeira coisa que chamou minha atenção foi o perfil do bebê. Ele parece estar segurando algo na mão e colocando na boca. A visão ficou um pouco mais clara. Vi claramente. Aquilo na mão é meu útero de Jade espiritual, tão grande. O olhar passou pelo bebê e olhou na direção do útero de Jade espiritual 1. Eu me lembro que o útero de Jade espiritual estava nesta posição. Por que sumiu? Foi movido por alguém ou está em outro lugar? O olhar procurou ao redor. Não encontrou vestígios do útero de Jade espiritual. O bebê fez um novo movimento que atraiu sua atenção. O bebê rastejou diretamente para a beira da cama, curvou-se e estendeu a mão embaixo da cama, parecendo estar pegando algo. A mão do bebê veio. A palma da mão, antes vazia, agora tinha um grande pedaço de útero de Jade espiritual. O pedaço de útero de Jade espiritual na mão do bebê era do tamanho de meio pão, e ele o colocou na boca. Ele abriu a boca e engoliu. Li Shenxi ficou completamente petrificada. Antes, ele absorveu por 2 dias. Ele só absorveu um pedaço tão grande de útero de Jade espiritual. Agora, o bebê comeu a quantidade de 2 dias de uma só vez. Este é um tesouro que ele obteve com muito esforço, preparado para cultivar o embrião primordial. Quem diria que seria barato para este garoto? Ele imediatamente rastejou para a beira da cama. Ele esticou a cabeça para fora da cama e olhou para baixo. É melhor não ter olhado. Depois de ver, fiquei completamente estupefato. O Jade espiritual de 3 pés quadrados já foi comido em grande parte, restando apenas um pequeno pedaço de meio pé de comprimento. O resto foi comido por aquele garoto. Ah, meu Jade espiritual! Devolva meu Jade espiritual! Essa antiga imperatriz ficou tão furiosa que o sangue jorrou direto para o topo de sua cabeça. Ela desmaiou de novo logo depois de acordar. Li Shen olhou para sua irmã com alguma surpresa. Por que a irmãzinha adormeceu de novo logo depois de acordar? Seu corpinho não aguenta. Irmão vai te ajudar a se recuperar. Li Shen virou sua mãozinha e tirou de seu espaço uma garrafa de jade. Orvalho de jade fetal imortal. Entre o céu e a terra nasceu um tipo de orvalho imortal que tem um efeito muito forte, nutritivo sobre fetos. O efeito é muito mais dominador do que o jade espiritual. Não é como uma medicina de fortalecimento corporal inicial para fetos. Li Shen já comeu muito jade espiritual, o que fortaleceu seu corpo. Agora ele pode absorver esse orvalho de jade fetal imortal. Nestes dias, ele estava roubando o jade espiritual de sua irmã para se preparar para tomar o orvalho de jade fetal imortal. Ele abriu a tampa da garrafa, estendeu o dedo e colocou um pouco de líquido da garrafa na boca de sua irmã. Irmãzinha, este orvalho de jade fetal imortal é muito valioso. Definitivamente compensa aqueles jades espirituais que você consumiu. Depois de tomar este orvalho de jade fetal imortal, Li Shenxi sorriu em seu sonho. Parecia que ela estava tendo um sonho doce. Li Eng engoliu o orvalho de jade fetal imortal e deitou-se na cama macia, absorvendo a energia violenta em seu corpo. Com a base aprimorada pelo jade espiritual, absorver o orvalho de jade fetal imortal ficou muito mais fácil. Muito tempo depois, uma luz deslumbrante foi liberada do pequeno corpo. Uma aura aterrorizante subiu direto para o céu. Acima dos 9 céus, um gigante de 10.000 pés de altura se condensou. Com o céu acima, com o abismo abaixo, como um pilar conectando o céu e a terra. Erguido ali, o gigante tinha 2 cores. O lado esquerdo era dourado, com uma aura imortal e etérea emanando dele. O lado direito era preto, com uma aterrorizante energia demoníaca das profundezas do abismo sem fim. A figura deste gigante era tão grande que todos puderam ver essa cena em um raio de milhares de quilômetros. Muitas pessoas comuns ajoelharam-se no chão, batendo a cabeça em reverência ao gigante. Mesmo muitos cultivadores, depois de sentirem a aura do gigante, ficaram tão assustados que desabaram no chão. Nas profundezas das 100.000 montanhas, o pavilhão dos segredos celestiais está localizado lá. O ancião dos segredos celestiais está sentado na alta torre. Olhando na direção do gigante, a família Li realmente tem 2 corações celestiais surgindo, destinados a este mundo. Virando de cabeça para baixo, ao lado do ancião, há uma menina. Mestre, você disse que a família Li tem o coração celestial, e ainda 2? Ouvindo as palavras coração celestial, os olhos da menina se arregalaram, seus olhos cheios de choque.
O aparecimento do coração celestial representa que grandes portadores de sorte nascerão, uma vez ou duas vezes. É o suficiente para mostrar que a sorte da família Lee realmente vai desafiar o céu. Sim, o ancião dos segredos celestiais acenou levemente com a cabeça, os dois corações celestiais ecoando um ao outro. Temo que o ímpeto de ascensão da família Lee seja imparável, a antiga família Ji. Nas profundezas do terreno proibido, um velho que estava em reclusão por muito tempo abriu lentamente os olhos. Se estranhos descobrissem que este ancestral da família Ji ainda está vivo, eles ficariam tão chocados que não conseguiriam fechar a boca. Isso! O velho sentiu a aura do gigante, suas pupilas se contraíram repentinamente. Isso poderia ser o lendário corpo divino devorador de demônios da miríade de épocas, porque apareceria no reino da longevidade. Ele também viu o corpo divino devorador de demônios da miríade de épocas em um livro antigo, e só havia uma breve descrição. Se não fosse pela coexistência desse corpo divino, estima-se que ele não o reconheceria. Encarnação de dezenas de milhares de metros, este corpo divino devorador de demônios da miríade de épocas, poderia já ter sido concluído? Só de pensar que o corpo divino devorador de demônios pode ter sido concluído, o velho respirou fundo. Quase sugando o cérebro para os pulmões, onde está o chefe do clã? Um leve grito. A voz veio das profundezas do terreno proibido, e logo depois, um homem corpulento de meia idade. Aparecendo no sótão, prestando homenagem ao ancestral celestial Tiania, Jiao ajoelhou-se no chão. Depois de fazer 3 reverências, você sabe a origem do avatar do deus gigante? O ancestral celestial Tiania perguntou, ele esteve em reclusão todos esses anos. Hoje, ele acordou de seu estado de cultivo porque a aura do avatar do deus gigante era muito terrível. Jiao respondeu com a cabeça baixa, se eu não estiver enganado, este avatar do deus gigante é da família Li. O ancestral está em reclusão há apenas 100 anos, e a família Li realmente tem um especialista tão poderoso surgindo. O ancestral celestial Tiania olhou pela janela. Olhando para o deus gigante no céu, havia um traço de cautela em seus olhos. O corpo divino atingiu a perfeição. Ninguém pode impedi-lo. Ouvindo as palavras, o corpo divino atingiu a perfeição, Jiao levantou a cabeça abruptamente. Seus olhos estavam quase saltando para fora. O quê? Você está dizendo que este corpo divino já atingiu a perfeição? Embora ele tenha visto o avatar do deus gigante, ele não sabia por que ele apareceu. Naturalmente, não é falso, mas também não muda o fato. Não pode ser. A expressão no rosto de Jiao era extremamente maravilhosa, como se ele tivesse visto algo extremamente inacreditável. Há alguns dias, 2 filhos nasceram na família Li. Aquele bebê divino atraiu milhares de deuses, demônios e fantasmas para adorar. Em 15 dias, o corpo do bebê divino já havia atingido a perfeição. Este talento é aterrorizante demais. O corpo divino é o sistema mais poderoso entre o céu e a terra. Cada corpo tem um talento de cultivo extremamente aterrorizante. O corpo divino tem 2 níveis, pequeno sucesso e grande sucesso. A cada nível que você sobe, seu talento será multiplicado por dezenas ou centenas de vezes. Até mesmo alguns corpos divinos aterrorizantes podem aumentar em milhares de vezes quando chegam ao reino do grande sucesso. 10.000 vezes. O corpo do antigo deus e demônio já é aterrorizante o suficiente. Agora que atingiu o reino do grande sucesso, quão aterrorizante isso deve ser? É difícil imaginar. O quê? 15 dias? O ancestral celestial Tiania estava chocado e atordoado. Enquanto falava, seu corpo tremia e ele quase mordeu a língua. Ele pensou que esses corpos divinos que alcançaram o grande sucesso eram pessoas que haviam cultivado por décadas. Ele nunca sonhou que seria apenas uma criança que havia nascido há 10 dias. Este talento é aterrorizante demais. Ancestral, devemos encontrar uma oportunidade? Elimine aquele Nan-in. Jiao fez um gesto de cortar a garganta. As famílias Ji e Li são ambos clãs antigos. Há algum atrito entre eles. É apenas algo que parece bom na superfície. Agora, a família Li produziu um filho divino com talentos tão desafiadores. Se o deixarmos crescer, temo que no futuro será uma grande preocupação para a família Ji. Absolutamente não. Ancestral Tiania bufou e acenou com a mão. Seu tom era um tanto pesado. Este filho pode alcançar o corpo de demônio imortal eterno em tão pouco tempo. Ele deve ter uma grande sorte. Nossa família Ji deveria fazer amizade com ele em vez de inimizade. Jiao nunca pensou que o ancestral favoreceria tanto aquele bebê recém-nascido. Já que o ancestral decidiu fazer amizade, vamos estreitar o relacionamento entre os 2 clãs e nos tornarmos aliados no futuro. Na frente do portão principal da família Li, Li Hongtian, que estava fora por alguns dias, finalmente voltou. Ele estava de bom humor, mas quando viu a cena mítica no céu, a expressão em seu rosto foi de choque. Seu corpo se transformou em um raio de luz e voou em direção ao pátio onde morava. Ancestral Shanshin também estava no pátio, olhando para cima. Olhando para o elefante gigante no céu. Ancestral, o que está acontecendo?
Ancestral Shangshin virou a cabeça rigidamente. Se eu estiver correto, deve ser o corpo de demônio imortal eterno atingindo sucesso. O quê? Liongqi engoliu em seco. O corpo de demônio imortal atingiu o sucesso? Apenas alguns dias. Como tão rápido? Nunca pensei. Eu apenas fiz uma viagem para a terra de Jin. Em menos de 5 dias, Li Hong atingiu diretamente o sucesso com o corpo de demônio imortal ao retornar. A velocidade é muito rápida. Ancestral Shangshin olhou para o quarto. Vá para o quarto de sua esposa. Talvez encontremos a resposta. Liongqi abriu a porta primeiro e viu Li Eng sentado na cama. No segundo olhar, ele viu Li Shenxi também deitada na cama. Finalmente, ele descobriu surpreso. O jade espiritual de criação originalmente quadrado tinha apenas um pequeno pedaço de meio metro de comprimento restante. O tamanho era cerca de 10% do original. Essa cena finalmente fez Liongqi perceber o que havia acontecido. Seu cérebro estava prestes a explodir. Irmão, meu filho está extremamente animado por ter alcançado o sucesso com o corpo de demônio imortal. Mesmo que ele tenha comido tudo, não importa. Mas o jade espiritual de criação pertence à terra ancestral. Ele deixou Li Eng comer tanto. Ele está um pouco nervoso. Ele tem medo de que a terra ancestral o culpe mais tarde. Li Hong não pode lidar com isso. A terra ancestral, sem vidas de reencarnação. Como um bebê recém-nascido poderia resistir a alguém que cultivou por 100.000 anos e possui poderes extraordinários? Embora o corpo do bebê esteja agora completo, sua velocidade futura de aprimoramento de força será mais rápida do que a da menina. No futuro, ele também não poderá ser oponente do Ancestral Júnior. O Ancestral Longevidade também entrou em pânico e bateu na própria testa. Nos últimos dias, sempre senti um pouco de pânico no coração, mas Liongqi está ausente. Liu Menglan está sozinha, cuidando de 2 crianças e amamentando. Também não é bom ir sozinha ao quarto lateral para visitar. Ninguém imaginaria que um evento tão grande aconteceria em poucos dias. Para ser honesto, Li Hong tem um corpo completo. Ele, como ancestral, está naturalmente feliz. Mas como explicar ao Ancestral Júnior? Liongqi caminhou até a beira da cama em alguns passos. Com as 2 mãos nos ombros de Liu Menglan, Liu comeu a essência de jade espiritual fetal. Por que você não impediu? Essa forma de comer é muito perigosa e pode levar à morte por excesso de poder. Eu vi que Liu comeu e estava bem, então eu não me importei. Liu Menglan estava suando frio. A túnica nas costas estava encharcada de suor. Agora, ao pensar nas perigosas consequências, meu coração também está em pânico. Felizmente, nada aconteceu, senão como explicar? Ai! Liongqi suspirou. Você é muito descuidada. A essência de jade espiritual fetal foi preparada para as 2 crianças. Você deixou Liu comer tudo. O que Shenxi vai absorver? Shenxi também comeu a essência de jade espiritual fetal, mas em comparação com a velocidade de Honder, é muito mais lento, então essas essências de jade espiritual fetal foram todas comidas por Honder. Liu Menglan acha que isso não é um problema. De qualquer forma, são todos os seus filhos. Carregar 1 ou 2 é o mesmo peso. Não resta cerca de 10% da essência de jade espiritual fetal? Agora que Honder não precisa. Deixe para Shenxi comer. Como mãe, ela obviamente prefere Li Hong. Você. Liongqi suspirou. Ele saiu do quarto com o Ancestral e foi para o pátio. Ancestral. O que devemos fazer agora? Resta tão pouca essência de jade espiritual fetal. É bom que o filho absorva. Mas como vamos explicar ao Ancestral Júnior? O Ancestral Longevidade suspirou, com as sobrancelhas franzidas. Dentro do reino de Aibal, ainda existem alguns tesouros espirituais de 1ª ou 2ª categoria. Mas não são tão eficazes quanto o embrião de sino de jade, então só podem ser usados provisoriamente. Espero que o Jude não se ofenda. É inevitável que o respeitável Jude, um poderoso especialista que reencarnou por 100 vidas, não consiga superar um bebê quando criança. Se isso fosse dito, estima-se que aqueles que costumavam conhecer o Jude morreriam de tanto rir. Só pode ser assim. Liongqi olhou através da porta aberta para o pequeno pedaço de embrião de sino de jade no chão. Restava cerca de 10% do embrião de sino de jade. Deveria ser suficiente para o pequeno corpo do Jude ser concluído. Ainda faltam 2 semanas para o batismo da lua cheia. Deveria dar tempo. O batismo solar celestial de Jiao foi escolhido pelo Jude. Naturalmente, não podemos perder. Eles acreditam que o Jude, para o sol celestial de Jiao, definitivamente tem outros preparativos. Desta vez, ele certamente será capaz de obter o batismo solar celestial. Depois de obter a semente do fogo celestial e discutirem, os 2 voltaram para a sala. Esta sala é muito grande, com 3 camas no total. Antes, as 2 crianças dormiam na cama do meio. Liu Menglan dormia na cama perto da janela. Liongqi pegou a bebê e a colocou no canto mais interno.
Na cama encostada na parede, arrumou o canto da parede e pegou o embrião de sino de jade do chão. Colocou-o no canto da parede. No futuro, as duas crianças dormirão separadas. O resto deste pedaço de embrião de sino de jade é todo de Shen-Shi, e QNGR não pode mais pegá-lo. De qualquer forma, o corpo de Li Hong já está completo e ele não precisa mais disso. Superficialmente. Ainda é preciso falar em favor do Jude. O bebê acabou de nascer e só sabe rastejar por enquanto. Ainda não sabe andar. Embora o corpo seja muito forte, ele ainda precisa se desenvolver como uma pessoa normal. Passo a passo. Só que possuir energia espiritual fará com que eles se desenvolvam mais rápido do que as pessoas comuns. E caminhem mais facilmente no caminho do cultivo. Menglan, você não pode ser tão parcial. Shen-Shi também é nosso filho. Ele também precisa absorver o embrião de sino de jade para crescer. Liu Menglan acenou com a cabeça. Sim, não se preocupe. Cuidarei bem dos dois. Li Hongtin agachou-se ao lado da cama, olhando para o bebê sorridente. Liu Menglan disse, Ender, não pode mais pegar as coisas da sua irmã. Seja bonzinho, ok? Li Ende respondeu inconscientemente. Sair sozinho. Os pelos de Li Hongtin se arrepiaram. Ele esfregou as orelhas. Ele duvidava se tinha ouvido direito. Um bebê normal só consegue falar por volta de 1 ano de idade, e o que diz é muito simples. Como pai, mãe e coisas assim. O Li Ende à sua frente tinha apenas 10 dias de idade e já conseguia falar. Ele torceu o pescoço rígido e olhou para Liu Menglan, que também estava surpresa. Será que ouvi errado? Ender disse ok. Não, eu também ouvi. Liu Menglan ouviu o filho falar. Seu coração também ficou repentinamente chocado. Os bebês gradualmente entram em contato com o mundo exterior e aprendem lentamente o certo e o errado. Eles sabem o que dizer e como responder. Agora Li Ende consegue entender o que eles estão dizendo. Então ele pode realmente ser chamado de gênio. O coração de Li Ende deu um salto e suor frio escorreu pelas suas costas. Quase fui descoberto. A reencarnação do submundo é o seu segredo. Manter as memórias da vida anterior também é um segredo. Essas duas coisas nunca devem ser conhecidas por estranhos para evitar problemas desnecessários. Ele ainda é pequeno. Não tem força para se proteger. É melhor ser cauteloso em tudo. No começo, ele não conseguia falar. Mais tarde, o corpo divino eterno foi concluído, permitindo que o corpo divino se desenvolvesse mais rapidamente. Então agora ele pode falar. Li Hongtin arregalou os olhos e tentou perguntar algumas vezes. Ender, você sabe o que estou dizendo? Diga pai. Papai vai te dar leite de besta para beber, ok? Depois de algumas perguntas, o bebê não respondeu. Ele apenas sorriu tolamente. Vendo essa cena, os dois se acalmaram. Talvez Ender tenha dito isso inadvertidamente. Ele ainda não consegue falar. Não precisamos pensar muito. À noite, uma lua cheia sobe ao céu noturno. Na casa do campo, grandes pérolas noturnas irradiavam luz nutritiva. Iluminando o quarto, Liu Menglan, sentindo a brisa noturna, lembrou-se do som uniforme da respiração. Aparentemente, estava dormindo. Li Shenxi acordou, tinha acabado de ter um sonho maravilhoso. Sonhou que bebia orvalho fresco, e ao abrir os olhos, seu corpo realmente se tornou muito mais forte. Mais forte do que absorver o embrião do reino espiritual. O que está acontecendo? Será que foi aquele garoto? Ele me deu algo bom para comer? Impossível. Talvez seja uma ilusão. Ao acordar, percebeu que estava dormindo sozinho em uma cama, e aquele garoto detestável estava a 3 metros de distância. Finalmente se sentiu mais tranquilo. Garoto, desta vez você não vai conseguir roubar meu embrião do reino espiritual. No futuro, vou absorver as coisas nesta minha cama. Veja como você vai roubar. Um bebê só aprende a andar com pelo menos 1 ano de idade. O desenvolvimento do corpo ainda não está completo. Essas duas camas são como um abismo, separando completamente as duas pessoas. Ele também não precisa se preocupar com o roubo de coisas. Li Shenxi quebrou um pequeno pedaço do embrião do reino espiritual. Com um certo orgulho, balançou-o para o bebê e depois o colocou na boca, engolindo-o com prazer. Ele decidiu que, no futuro, definitivamente daria uma boa lição a este garoto. Li Ende moveu a cabeça e percebeu que a mãe já estava dormindo, então rastejou em direção à beira da cama. Vendo que estava prestes a cair da cama, Li Shenxi não estava preocupado. Esta cama tem cerca de 1 metro de altura. Mesmo que o bebê caia, não conseguirá subir de volta. Caindo. Com um leve som, Li Shenxi instantaneamente se petrificou. Viu o bebê sentado na cama. Pulou levemente no chão e caminhou em direção a ele com um sorriso no rosto. Ele jurou. Este era definitivamente o sorriso mais assustador que ele já tinha visto, tão aterrorizante quanto um demônio. O quê? Ele já consegue se levantar? E também andar? A mente de Li Shenxi zumbia. Era como se 1 milhão de moscas estivessem voando, seu cérebro estava prestes a explodir. Ele possui o osso supremo do embrião primordial da Terra.
Com 2 tesouros supremos, ele ainda não consegue aprender a andar. Mas este bebê já aprendeu a andar. Isso é muito assustador. É este o horror do corpo da membrana imortal ancestral? Li Shenxi sentiu que tinha perdido completamente, e até sentiu que esta vida tinha acabado. Não é ótimo? Liang agarrou-se à beira da cama e subiu. Só descobri isso hoje. Que ele podia ficar de pé e andar. Até saltar era fácil. Tudo isso graças ao corpo completo de um imortal e demônio ancestral. A conclusão do corpo acelera a taxa de crescimento do corpo, muito mais forte do que um bebê comum. De acordo com meu velho pai realmente me separou da minha irmã. Ele realmente acha que isso pode me prender? Caminhei até o canto da parede. Mais uma vez, quebrei um pequeno pedaço de embrião do domínio espiritual e coloquei na minha boca. O embrião do domínio espiritual entrou no meu corpo e se transformou em uma vasta energia, espalhando-se para o meu corpo. Como isso pode acontecer? Depois que o corpo é concluído, outras diferenças são descobertas. Antes de absorver o embrião do domínio espiritual, a espiritualidade inundava os meridianos como um tsunami. Desta vez, depois que a espiritualidade entrou no corpo, tornou-se muito dócil, como se o tsunami tivesse sido substituído por um riacho. Não teve impacto algum nos meridianos. Não deveria ser que o embrião do domínio espiritual seja dócil, mas meu corpo é muito forte e suprime toda a espiritualidade turbulenta. Os meridianos agora se tornaram um grande canal, e até mesmo a torrente mais turbulenta pode ser suportada. Depois que o corpo é concluído, o efeito do embrião do domínio espiritual é insignificante, mesmo que seja absorvido, não terá nenhum efeito. Parece que este embrião do domínio espiritual é inútil para mim. Nesse caso, vou deixá-lo para minha irmã. Liang pegou outro grande pedaço de embrião do domínio espiritual, abriu sua boca e fingiu que ia comer. E piscou para sua irmã com um olhar presunçoso. Li Shenxi se sentiu muito magoada ao ver esta cena. Lágrimas cristalinas rapidamente se acumularam em seus olhos. Este imperador passou por muitas dificuldades para encontrar o embrião do domínio espiritual. Como você pode comer tudo? A reencarnação por 100 vidas é fácil? Quanto mais ela pensava nisso, mais magoada ela se sentia. As lágrimas finalmente não puderam ser contidas e começaram a fluir. Uau! Uma imperatriz! Uma pessoa que viveu por 100.000 anos foi levada às lágrimas por Liang. Liang não esperava que sua irmã fosse tão sensível a brincadeiras. Onde isso chegou? Ela simplesmente começou a chorar. Esqueça, não é divertido. Não vou brincar com você. Ele quebrou o embrião do domínio espiritual em pequenos pedaços e colocou na mão de Li Shenxi. Depois, ele beliscou o rostinho de sua irmã. Depois que Li Shenxi pegou o embrião do domínio espiritual, ela rapidamente parou de chorar. Este garoto ainda sabe como se preocupar comigo. Mesmo que você devolva o embrião do domínio espiritual para este imperador, eu não vou te perdoar. Liang viu que sua irmã não estava mais chorando, então ele silenciosamente voltou para sua cama. Em seguida, vamos esperar pela bênção da lua cheia. Quanto a mim, que tipo de bênção poderemos receber? Estou ansioso. Em meio mês, sob o céu noturno, com as estrelas retrocedendo, na praça do Jardim dos Fundos da família Li, quase 10.000 membros do clã estão reunidos aqui. Para eles, hoje é um dia muito importante. Bênção da lua cheia. O Filho Divino e a Filha Divina recebem a bênção juntos, coincidindo com um raro vinho solar celestial, que acontece uma vez a cada 10.000 anos. Este é definitivamente um grande evento de bênção extremamente raro. Ainda falta um pouco. O sol ainda vai nascer. As pessoas estão discutindo sobre o vinho solar celestial. Só se vê uma vez na vida. Estou ansioso. Vocês acham que nesta bênção do vinho solar celestial, quem receberá a melhor bênção, o Filho Divino ou a Filha Divina? Deve ser o Filho Divino, afinal, seu corpo já está quase completo. A Filha Divina também é forte. Ouvi dizer que o corpo dela também está quase completo. Dizem que, se alguém conseguir receber a bênção do Sol Celestial, uma semente de fogo solar celestial será plantada dentro do corpo. Contanto que possa ser cultivada com sucesso, será do nível do fogo imortal. Para suportar a bênção do Sol Celestial, é preciso um físico extremamente forte. Não se sabe se o Filho Divino e a Filha Divina serão capazes de suportar. Os corpos do Filho Divino e da Filha Divina são muito fortes, mas, afinal, são apenas bebês recém-nascidos. É difícil suportar esse tipo de bênção do Sol Celestial. Já tem um poder solar tão terrível. A probabilidade de falha é alta. Ninguém ousa garantir que os dois bebês serão bem-sucedidos. No leste, a luz da aurora nasce lentamente. Surpreendentemente, no fim do horizonte, na verdade, aparecem 9 grupos de luz vermelho-fogo. Parece que 9 sóis estão para nascer. A luz vermelho escarlate logo tinge o horizonte de vermelho. Metade do céu se torna vermelho-fogo. Muitas pessoas comuns, ao verem essa cena,
ficam chocadas e boquiabertas. Alguns camponeses até se ajoelham diretamente no chão, assustados. Eles batem a cabeça em direção ao horizonte. 9 sóis apareceram. O mundo vai sofrer uma grande seca novamente. Estamos perdidos. Temo que vamos morrer de fome. Nos tempos antigos, havia rumores frequentes de que 9 sóis já haviam surgido no céu. A terra sendo iluminada por 9 sóis certamente causará uma grande seca. Há também uma lenda de que, quando 9 sóis apareceram, um deus chamado Ouli derrubou 8 deles com flechas, e o mundo encontrou a paz. No reino da longevidade, existem muitas seitas de cultivo. Até mesmo eles, ao verem a imagem do nascer dos 9 sóis, não entraram em pânico como as pessoas comuns. Eles sabiam que esta era apenas uma imagem extremamente rara que surgiu no céu. Não eram 9 sóis, mas 8 estrelas próximas ao Sol, muito perto do reino da longevidade. E a maravilha que apareceu só acontecia uma vez a cada 10.000 anos. Na praça da família Lee, havia um altar de 10 ãs de altura, um à esquerda e outro à direita do altar. Havia um bebê em cada um, respectivamente o Filho de Deus e a Filha de Deus, no pequeno altar à direita. Nas pupilas de Li Shenxi, refletia-se a maravilha do nascer dos 9 sóis, e suas mãozinhas se apertavam incessantemente. 9 sóis celestiais, esperaram 3.000 anos inteiros por esta bênção extremamente rara. Desta vez, é preciso obter a bênção do Sol Celestial, mas não é fácil obtê-la. Não apenas é preciso ter um corpo extremamente forte, mas também coordenar com um tipo de técnica que induz o Sol Celestial. Um é a sombra e o outro é a base, ambos indispensáveis. Ter apenas a base, mas não conseguir induzir a chegada do poder do Sol Celestial, só se pode ver o Sol Celestial escapando de perto, sem a menor maneira de impedir. Li Shenxi virou a cabeça, olhando para Nain à esquerda. Garoto, desta vez vou ver você. Como você vai competir com este imperador? Embora o corpo de Nain seja forte, ele não tem a técnica para induzir o Sol Celestial. Não importa o quão forte ele seja, será inútil. Então, ele acredita que Nain só poderá obter a bênção mais comum, com a bênção do Sol Celestial. A força pode aumentar muito, deixando Nain muito para trás, e não haverá mais poder de competição no futuro. No final do horizonte, os 9 sóis estão todos nascendo na linha do horizonte. A luz abrasadora do fogo ilumina a terra, neste início de amanhecer. A temperatura já atingiu um nível extremamente alto, e muitos grãos nos campos estão com as folhas caídas, perdendo toda a umidade. É o templo do dragão sombrio, no corpo do bebê. Um dragão de fogo surge, transformando-se em um dragão gigante de 100 zan de comprimento, em uma velocidade extremamente rápida. Voando em direção ao horizonte, este dragão de fogo tem uma aura extremamente aterrorizante, e a pressão se espalha pelo céu. Em um raio de 1000 milhas, todas as bestas se curvam em submissão, para aumentar o poder do Sol Celestial. Li Shenxi aprendeu especialmente o dragão vermelho oculto. Obviamente, esta pequena cidade de embrião da Terra primordial possui energia em seu corpo. É capaz de usar este método, mas é apenas um uso relutante, menos de 1/10 milésimo do verdadeiro poder. As pessoas da família lhe ficaram tão chocadas ao ver este dragão de fogo que não conseguiam fechar a boca. O quê? A deusa realmente tem a proteção de um dragão de fogo? Será que em seu corpo ainda corre sangue de dragão de fogo? Este dragão de fogo está aumentando o poder de Tianyan. Eles não sabem. Li Shenxi tentou algum tipo de técnica, afinal, esta é apenas uma criança que completou um mês, apenas especulação. É possível que o dragão de fogo esteja protegendo o corpo. Ao ver a intenção de Yao Tianyan aparecer, ele tomará a iniciativa de aumentar o poder de Tianyan. Esta situação é extremamente rara, mas não é muito rara. Li Eng olhou para o dragão de fogo. As pupilas encolheram ligeiramente. Eu não esperava que minha irmã fosse tão forte. Na verdade, há um dragão de fogo protegendo-a, ajudando-a a aumentar o poder de Tianyan. Parece que eu também tenho que fazer alguma coisa. Abaixei a cabeça e pensei profundamente. Abaixei a cabeça e pensei em como mudar da passividade para a iniciativa. 1000 anos do submundo. Obteve muitos métodos poderosos, mas ela acabou de completar um mês e ainda não começou a praticar oficialmente. Muitos métodos simplesmente não podem ser usados. Entrei temporariamente no espaço do sistema. Este é um mundo. Vários tipos de tesouros naturais, elixires e remédios espirituais são exibidos em terrenos planos. Em uma das áreas, um pergaminho está flutuando. Alguns dos pergaminhos liberando uma aura aterrorizante, você pode dizer à primeira vista que não há nada de comum lá dentro. Uma pedra preta fumegante chamou a atenção de Li Ying. Este é o 16º andar do inferno. Método obtido: consumo celestial de 10.000 demônios, consumo celestial de 10.000 demônios. Use sangue como guia para resolver o poder de 10.000 demônios e devorar os céus e a terra. Este conjunto de métodos não requer armas mágicas para ser ativado. Ele precisa usar sangue. Quanto mais forte a energia demoníaca no sangue,
o efeito do método será mais forte. Pode-se dizer que este é o mais adequado para Liang no momento. É um conjunto de exercícios para usar. É isso. No espaço do sistema. A ilusão de Liang parece ter 20 e poucos anos. É como era na vida anterior. A ilusão agarrou a pedra preta e a esmagou. Craque. Depois que a pedra quebrou, uma luz negra se fundiu com suas sobrancelhas e novas memórias apareceram em sua mente. O conteúdo registrado nela é a arte devoradora do céu dos 10.000 demônios. O sistema de cultivo obtido tem um benefício. Contanto que você o esmague, pode aprendê-lo diretamente, economizando muitos processos tediosos de compreensão. Agora, Liang já dominou o método de usar a arte devoradora do céu dos 10.000 demônios. Evento real. O dragão de fogo corre para o horizonte, rugindo para os 9 sóis no céu. O aterrorizante trovão Nin atravessa milhas de distância, aterrorizando os miríades de objetos divinos na Terra. Uma força de sucção aterrorizante é liberada da boca do dragão de fogo. Os 9 sóis já se levantaram completamente. O sol do meio é o maior e a luz do fogo liberada é a mais forte. É chamado de sol celestial. 4 sóis à esquerda e 4 sóis à direita. A luz do fogo e o tamanho são ligeiramente diferentes. Assim que a força de sucção do dragão de fogo foi liberada, o sol celestial do meio liberou uma luz ainda mais deslumbrante. Toda a terra foi tingida de vermelho. Uma coluna de luz vermelha apareceu no meio dos 4 sóis à esquerda, conectando-os uns aos outros. Esses 4 sóis liberam o poder da chama, que se funde com o sol celestial do meio. O mesmo acontece com os 4 sóis à direita. Eles se conectam e reúnem o poder da chama no sol celestial do meio. Agora, o poder da chama dos 9 sóis está todo reunido. O sol celestial do meio explode com uma luz ainda mais brilhante. A alta temperatura aterrorizante é como uma onda do mar, espalhando-se ao longo do horizonte em direção ao interior. Todos os lugares por onde passa são queimados em terra arrasada. Um pilar de luz é liberado do sol celestial, brilhando na direção da família Li. Shua. Li Shenxi voa do altar, pairando no ar. O pilar de luz brilha sobre ele e é instantaneamente engolido pelas chamas. As pessoas da família Li que estão esperando. A filha divina realmente pode atrair o poder do sol celestial. Aquele dragão de fogo é muito forte. Ele realmente liberou uma força de sucção tão aterrorizante. Depois que a filha divina aceitar a bênção do sol celestial, suas futuras conquistas certamente excederão as do filho divino. Existem vários fatores-chave para melhorar a força. A aptidão é apenas um aspecto. A oportunidade é o ponto que realmente afeta a força. Algumas pessoas são naturalmente talentosas, mas sua sorte adquirida é muito ruim. Algumas pessoas são naturalmente menos talentosas. Mas, no futuro, eles podem obter todos os tipos de oportunidades. Em comparação, a força do último é certamente maior. A bênção do Sol Celestial é definitivamente uma grande oportunidade para a filha divina. Ela pode compensar as deficiências de sua aptidão e alcançar diretamente o ritmo do Filho Divino. Liongtian sente o aterrorizante dragão de fogo. Seu corpo já está tremendo. É de fato a terra ancestral. Que tipo de métodos aterrorizantes apenas os antepassados poderiam realizar? Sua família ali também tem muitas técnicas de cultivo de ar oculto. Comparado com este dragão de fogo, a diferença não é um pouco. O ancestral de deles é um especialista vindo do antigo reino de Wangtian. Qualquer técnica pode esmagar a espada da longevidade. O ancestral da longevidade tem um cavanhaque e as sobrancelhas brancas também se arrebitaram. O ancestral de deve ter se preparado há muito tempo para a bênção de Tianyan. O dragão de fogo é realmente um bom método. A técnica que o ancestral de exibiu casualmente é muito mais forte do que seu ancestral que viveu por mais de 8.000 anos. Liongtian olhou para Liang, que não estava mostrando nada, e disse com algum pesar, Enger acabou de completar 1 mês. Como ele pode entender os números de ar oculto, ele definitivamente não será capaz de obter a bênção de Tianyan. Que pena! Finalmente alcançou o Haroyan Tianyan, que acontece uma vez a cada 10.000 anos. É realmente uma pena perder assim. Mas eles não podem ajudar Liang a fazer nada, eles só podem contar com ele para ter sucesso. O ancestral da longevidade acena com a cabeça. Embora ele não possa obter a bênção de Tianyan, o corpo do imortal demoníaco eterno também é extremamente aterrorizante. Cultive o bem no futuro. Ele é definitivamente o braço direito do ancestral Di. O ancestral Di definitivamente não o tratará mal naquela época. Ele sabe que o ancestral Di reencarnou. O objetivo é se tornar um homem forte do céu e da terra, mas o caminho do cultivo é lutar contra o céu. Então como é fácil? É sempre bom ter mais ajudantes ao seu lado. É uma sorte para Enger poder se tornar o irmão mais novo do ancestral Di. Liongtian disse com alguma emoção, o ancestral Di se preparou por 100.000 anos. Que tipo de tesouro não existe? Contanto que Liang se apresente bem, o ancestral Di definitivamente não será mesquinho, deixando algumas coisas escapar por entre seus dedos. Deixe-o se beneficiar infinitamente. No altar, Liang acabou de abrir os olhos.
Ele viu a luz ofuscante e rapidamente bloqueou o sol com suas pequenas mãos. A irmã mais nova já atraiu o poder de Tianyan. Eu também tenho que agir o mais rápido possível. A imagem de Aoyan Tianyan é muito curta. Se eu perder, não haverá outra oportunidade de encontrar isso nesta vida. Olhos de sangue pretos e estranhos fluindo da ponta dos dedos. Isso contém a essência do sangue do pote demoníaco devorador do céu, que é extremamente precioso. Se o corpo não for concluído, ele não ousará consumir sangue dessa forma. Vamos devorando a técnica do céu. A gota de sangue preto na ponta do dedo voou em direção ao céu. Sheila. O sangue se transformou em uma nuvem de névoa negra. Estrondo. Uma rachadura extra apareceu no céu. A fenda de 10.000 pés de comprimento é como se tivesse sido dilacerada por algum deus demônio aterrorizante. Do outro lado da fenda, jorrando o Ki demoníaco devorador do céu, uma após a outra divindades demoníacas de 1.000 pés de altura. Saindo das fendas, após contagem, pode-se notar a quantidade de deuses demônios. Exatamente 10.000, e um aterrorizante artefato demoníaco acende, formando nuvens escuras e densas. Suprimindo também o brilho dos 9 sóis. A multidão olha para os deuses demônios no céu, caindo em pânico. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ah, deuses demônios descem. O que está acontecendo? Será que os deuses demônios também querem? Que terrível! Parece que um espirro de um deus demônio poderia me matar. Muitos membros da família lhe fogem assustados, sem ousar ficar aqui. Li Shenxi, absorvendo, devido ao extremo Yang-Yu que o envolve. Não foi afetado pelo artefato demoníaco, justamente quando todos pensavam que os deuses demônios iriam atacar o mundo da longa vida. Uma cena inesperada aconteceu. Vê-se que 10.000 deuses demônios não fazem nenhum movimento de ataque, mas sentam-se de pernas cruzadas, flutuando nos 9 céus. A imagem de 10.000 deuses demônios sentados de pernas cruzadas é extremamente espetacular, densamente conectada em uma peça, cobrindo o céu e o sol. Uma divindade demoníaca libera uma força de sucção aterrorizante, atraindo-a do horizonte. Outra divindade demoníaca libera sucção. 10.000 divindades demoníacas se juntam. Todo o céu é dilacerado por eles, dando a sensação de que o céu está prestes a desabar. Os 9 sóis no horizonte finalmente não aguentam mais. O sol do meio libera um raio 1000 vezes mais grosso que o anterior, atirando na direção da família Li. Os 8 sóis ao lado não se conectam uns aos outros, mas cada um libera um raio de luz, caindo na direção da família Li. Cada raio de luz é 100 vezes mais grosso do que o absorvido por Li Shenxi. Li Eng decola, e os 9 raios de luz brilham sobre ele. A luz dourada o submerge. Na luz dourada, contendo o poder do extremo Igul, instantaneamente dispersa as 10.000 divindades demoníacas no céu. Mas não importa, as 10.000 divindades demoníacas já cumpriram sua missão, atraindo com sucesso a. Em circunstâncias normais, os deuses demônios não conseguem absorver seu principal papel é atrair no céu para abençoar Liang. O brilho da convergência dos 9 sóis é muito deslumbrante. Todos da família Li cobriram os olhos com as mãos, alguns dos quais foram um pouco mais lentos. Apenas olharam para o lugar onde a coluna de luz convergia e o sangue escorreu de seus olhos. Apenas aqueles com força extrema podiam proteger seus olhos com energia espiritual e olhar para a direção do céu. Liongqin estava tão assustado que colocou a casca quase no chão. Na boca, eu queria poder enfiar uma pessoa. Droga! Vendo esta cena, o gentil e elegante jovem mestre em público também soltou um palavrão. 10.000 deuses demônios realmente trouxeram o poder do sol celestial para Endir. Isso é muito assustador. A cena agora era tão chocante. 10.000 avatares de deuses demônios com milhares de metros de altura lançaram feitiços juntos para atrair o sol no horizonte. Sob a terrível sucção, o céu quase desabou. Se a energia espiritual for induzida dessa forma, estima-se que todo o reino da longevidade possa ser induzido. Como isso deixa os outros viverem? Endir é abençoado por 10.000 demônios. Ele não consegue descobrir como esses 10.000 demônios apareceram. Ele só consegue pensar em termos de bênção de 10.000 demônios. Só assim faz sentido. Liang é um corpo de Deus demônio inato eterno. Seja um imortal ou um demônio, é o corpo divino mais forte. É normal ter 10.000 demônios guardando. O corpo do ancestral da longevidade está tremendo constantemente, e o cabelo branco está dançando desordenadamente atrás de sua cabeça. Isso é a bênção de Juyo, a bênção lendária de Juyo. A bênção da bênção do Sol Celestial de Juyo é dividida em vários graus. O efeito da bênção é muito diferente. Como a bênção que Li Shenxi obteve antes, é chamada de bênção do Sol Celestial. O Sol Celestial no meio é o principal e 8 sóis são auxiliares, reunindo o poder do fogo solar para conceder bênçãos. Este tipo de bênção já é muito forte e assustador. Não só precisa de um gatilho poderoso.
mas também precisa de um físico poderoso para fundir a bênção. Dizem que na antiguidade, a bênção do Sol Celestial de Juyou apareceu apenas 5 vezes. Isso ainda tem que incluir desta vez de Li Shenxi. 10.000 anos se passaram e o Sol Celestial de Juyou apareceu 10.000 vezes, mas apenas 5 pessoas obtiveram a bênção do Sol Celestial. Pode-se imaginar a raridade desse tipo de bênção. Bênção de Juyou, 9 sóis liberam todo o poder do fogo solar. Bênção conjunta, o efeito é 1000 vezes mais forte que a bênção do Sol Celestial. Na antiguidade, a bênção de Juyou existe apenas na lenda, e nunca se ouviu falar de ninguém que a tenha obtido. Agora Liang conseguiu. O corpo eterno e aterrorizante do deus demônio inato, 10.000 demônios ativaram juntos o poder do Sol Celestial e finalmente permitiram que a bênção de Juyou aparecesse. O ancestral da longevidade também viu algumas palavras e frases em um livro antigo, mas nunca pensou nisso. Em minha vida, realmente posso ver Juyou Sifu? Liongtian, estou realmente duvidando. Será que o ancestral reencarnou errado e se tornou um menino? Se dissermos que este bebê é o ancestral, então tudo faz sentido. Não importa o quão forte o ancestral demonstre, eles podem aceitar. E estão dispostos a acreditar. Mas o ancestral não é um bebê, mas sim aquela bebê. Os preparativos de 10.000 anos do ancestral são piores do que um bebê recém-nascido. A diferença é enorme. Isso não deixaria o ancestral furioso? Com certeza, a bebê no céu absorvendo o poder do sol. De repente perdeu o controle do corpo e caiu do céu. Durante a queda, um bocado de sangue vermelho jorrou do canto da boca. Liongtian rapidamente voou para o ar e segurou a bebê firmemente em seus braços. Ancestral, você está bem? Ancestral! Em sua ansiedade, ele realmente disse a palavra ancestral. Felizmente, este lugar é relativamente alto e a voz não é alta. Então nenhum membro do clã conseguiu ouvir. Li Shenxi ficou pálido ao ouvir a palavra ancestral. Ele agora sente que a palavra ancestral é uma humilhação. É melhor não chamar. Quanto mais você chama, mais irritado fica. Reencarnação de 100 vidas, preparação de 10.000 anos. Mas ainda assim incapaz de vencer um bebê. Que desperdício! Vendo Juyou Sifu. Uma visão que nunca apareceu em tempos antigos, o espírito de Xing Shen se perdeu. E quase entrou em transe demoníaco. Ele mal controlou seu corpo e completou a fusão do poder do sol. Mas seu corpo também sofreu ferimentos leves. Com raiva em seu coração. Outro bocado de sangue jorrou e a bebê revirou os olhos, ficando furiosa e desmaiando. Liongtian suspirou impotente e balançou a cabeça ligeiramente. Que momento infeliz para nascer! Se o ancestral tivesse nascido alguns anos depois, ela não teria encontrado Li Hong, essa desgraça. Mas se ela realmente tivesse nascido alguns anos depois, ela não seria páreo para Li Hong. Mas meu filho é realmente forte o suficiente e definitivamente tem um grande potencial. No céu, o grupo de luz escaldante envolveu Li Hong, e o poder do sol seguiu os 36.000 poros. E penetrou na pele, entrando no corpo. Cada célula do corpo, sob o calor do fogo solar, ficou extremamente quente. Se uma pessoa comum suportasse tanto, o poder do fogo Yang com certeza acenderia um fogo furioso em um instante, sendo incinerado em cinzas. Assim como sua irmã, mesmo com o tapete vermelho Hongmen incompleto, ela não poderia fundir um poder tão dominador. Poder do fogo Yang. Mas Liang possui o corpo completo da membrana imortal da antiguidade. Seu corpo físico é terrivelmente forte, fundir esses poderes do fogo Yang naturalmente não é um problema. O fogo Yang continua a penetrar profundamente no corpo, como um grande forno, ficando cada vez mais quente. Mesmo o corpo da membrana imortal sente o processo de fusão extremamente doloroso. Mas quem é Liang? Sua força de vontade é terrivelmente forte. Quantos plebeus podem persistir varrendo o chão no submundo por 1000 anos? Não importa a dor no corpo, ele cerra os dentes e não solta nenhum gemido. Assim, mais e mais fogo Yang se funde, e o corpo é temperado novamente. Elevado a outro nível assustador, o corpo do bebê menino brilha com uma luz vermelho escura. Como um ferro de solda sendo queimado, cada célula, órgãos internos, são temperados ao extremo. Quase 1 hora se passou, e a auréola que envolve o lado de fora do corpo desapareceu gradualmente. Uma chama dourada apareceu na posição do dantim esquerdo. Depois de sentir a aura dessa chama, Liang ficou muito feliz. Este é o fogo imortal dos 9 Yang. Ele só tem 1 mês de idade e já pode controlar o poder do fogo imortal. Isso é muito forte. Uma grande razão pela qual Li Shenxi quer receber a bênção do dom celestial Ig é obter a semente do fogo celestial Ig. Isto é apenas uma semente de fogo e precisa ser cultivada lentamente, absorvendo algum poder de fogo, para ascender ao verdadeiro fogo imortal. E receber a bênção do dom celestial Yang dos 9 brilhos não só fortalece muito o corpo, mas também recebe diretamente um fogo imortal. O fogo imortal dos 9 Yang, após a fusão de 9 sóis.
O fogo imortal condensado é 100 vezes mais poderoso que o fogo imortal celestial Yang. Fogo imortal pode incinerar todas as coisas e definitivamente pode se tornar a poderosa carta na manga de Liang. Quem se atreve a provocá-lo? Liang é poderoso. Uma chama imortal é lançada. Resolve o problema diretamente. A maior colheita desta bênção de um mês é o fogo imortal dos 9 Yang. Em segundo lugar, o corpo é temperado pelo fogo Yang, forte a um nível inacreditável. Para o cultivo futuro, tem um impacto sutil. O dom celestial Yang dos 9 brilhos desapareceu pouco depois de se levantar, e 8 sóis desapareceram. Após Liang absorver o poder celestial do sol, ele retornou à Lagoa da Galinha, onde muitos membros da família Li levantaram os braços e gritaram: Filho de Deus! Filho de Deus! Filho de Deus! Eles testemunharam mais uma vez o poder do Filho de Deus. E também acreditam que, em breve, o Filho de Deus certamente se tornará o homem mais poderoso do mundo e levará a família Li a outro evento sagrado. 3 anos depois, em um pátio espaçoso, canteiros de flores desabrochavam. Várias borboletas coloridas voavam ao redor das flores, ao lado do pavilhão de bambu. 2 crianças estavam lá. O menino tinha olhos grandes e uma aparência bonita. Acreditava-se que, quando crescesse, seria um belo e elegante cavalheiro. A menina tinha pele clara. O rostinho era rechonchudo e muito adorável. O menino estendeu a mão. Uma borboleta cinzenta pousou na palma da mão. Irmã, veja os padrões nas costas desta borboleta. Parece algum tipo de linha de cânhamo. Eu dei a ela um nome bonito. Liang segurou a borboleta na frente de sua irmã. Borboleta de cânhamo esmagado. Legal, né? Sem graça. Li Shenxi empurrou a mão do menino. A borboleta se assustou e voou imediatamente. Borboleta de cânhamo esmagado. Borboleta de cânhamo esmagado. Não voe. Liang ficou um pouco sem palavras. As meninas não gostam de borboletas? Que tipo de coisas como flores? Por que sua irmã é tão especial, tão jovem? Eu gosto de facas, espadas e coisas assim. Quando ela crescer, quem ousaria se casar? 3 anos se passaram e as 2 crianças cresceram muito. Agora eles podem correr, pular e até subir no telhado para pegar telhas. Vendo isso, a prática está prestes a começar. Liang está ansioso pela prática e também quer ver quão rápido é o cultivo depois de ter um corpo de membrana imortal eterna. Papai! Liongtian caminhou com passos firmes até as 2 crianças. Vocês acabaram de completar 3 anos. Não pratiquem ainda. O pai vai levar vocês a um lugar. Pai! Aonde vamos? Não foi dito que começaríamos a praticar quando completássemos 3 anos? Liang ergueu a cabeça. Olhando para este homem de meia idade e porte físico, a prática não é urgente. Há algo mais importante do que a prática. Liongtian se agachou e gentilmente esfregou a cabeça do menino. As 2 crianças já sabiam falar. E ambos são particularmente inteligentes. Ainda se pode dizer que Zudi é uma pessoa que viveu por 100.000 anos. Mas Liang era excepcionalmente inteligente com apenas 3 anos de idade, o que é realmente surpreendente. Eles atribuíram essa inteligência ao corpo do Deus Demônio Eterno, afinal, o corpo está lá. É normal ser um pouco mais inteligente. A mansão da família Li é tão grande quanto uma cidade, cobrindo uma grande área. No quintal, há um campo de treinamento considerável, ao lado do qual se ergue uma estela de pedra de 100 metros de altura. Na parte superior da estela, também estão gravados alguns caracteres grandes. Lista de corpos divinos eternos. Liongtian, segurando uma criança em cada braço, chegou em frente à estela de pedra. Agora vocês podem tocar nesta estela e tentar entrar na lista de deuses eternos. No mundo do cultivo, existe uma lista de deuses chamada Lista de Deuses Eternos. O conteúdo do teste da lista de deuses tem muitos tipos, como corpo divino, poder divino, etc. Quem conseguir entrar na lista receberá uma oportunidade de mudar o destino, contanto que a aproveite bem. Você pode ascender aos céus em um único salto. Há também um requisito para entrar na lista de deuses. Você deve ter pelo menos 3 anos de idade. Existem muitos tipos de lista de deuses eternos. Este na frente é a classificação do corpo divino. Originalmente, com Li Shenxi, o corpo divino de Li Hong pode facilmente entrar na lista de deuses. Antes era porque a idade não era suficiente. Li Hong notou a estela de pedra à distância e ficou instantaneamente interessado. Com meu corpo divino imortal demônio eterno, posso definitivamente entrar no primeiro lugar na lista de corpos divinos. A lista de corpos divinos é formada pela combinação de vários aspectos de qualidades, como Li Shenxi, que tem um tapete de dragão vermelho em seu corpo, e também um caldeirão supremo. Ao testar na estela de pedra, os 2 tesouros supremos serão combinados. Para avaliar a força, quanto mais trunfos você tiver, mais fácil será entrar na lista de deuses eternos. Li Hong ergueu o pescoço e olhou para as letras pequenas na parte inferior da estela de pedra. Lista de corpos divinos.
Primeiro lugar, Ye Tianfan, corpo sagrado desolado. Osso supremo. Segundo lugar na lista de corpos divinos. Junho Vumin, feto dão do corpo sagrado. Lista de corpos divinos. Terceira pessoa, galinha não destrói, o supremo vê o vale. Lista de corpos divinos. Quarto lugar. A lista registra apenas os 100 mais fortes. Se um novo talento ascender a lista de corpos divinos, o 100º anterior cairá automaticamente da lista. Cada pessoa só pode permanecer na lista por 10.000 anos. Após esse período, é automaticamente removida. Ao ver o nome Ye Tianfan, Liang revelou uma expressão de memória. Na vida passada. Também encontrei a lista de corpos divinos. Não estava apenas na família Li. Existem estelas de pedra como essa em muitos lugares. As pessoas registradas não são apenas a espada da longevidade, mas também todos os cultivadores imortais do resto do mundo de Xiuxian, trilhões deles. Estão competindo por essas 100 vagas. Se alguém conseguir chegar ao topo da lista, será o mais forte entre esses trilhões. Se alguém conseguir entrar na lista, receberá a qualificação para entrar no domínio divino de Vangu. Este domínio divino de Vangu é um lugar bom. Há grandes oportunidades lá dentro. Quando Liang fazia check-in no submundo, ele obteve muitos livros antigos. Eles registram informações sobre o domínio divino de Vangu. Dizem que este é o lugar onde os deuses viviam na era primordial. Existem muitos tesouros deixados para trás pelos deuses. Contanto que você tenha sorte e encontre uma oportunidade. Será o suficiente para dominar os 3 reinos. Os 3 reinos são um termo coletivo para o mundo de Xiuxian e o reino celestial. O reino demoníaco não se refere apenas a 3 mundos individuais. É como um mundo pequeno. Existem 3.000 deles, conhecidos coletivamente como o mundo de Xiuxian. Liang olha para o corpo divino de Vangu. Olhando para a parte inferior da estela de pedra, há um certo tempo em que as estelas de Vangu existem. Pode ser calculado em dezenas de milhões de anos. Por que não a rima Dão? Depois de ter um sistema, você pode ver um tipo especial de Dão. Quanto mais forte o Dão, melhores serão as recompensas obtidas por Qiandão. Em circunstâncias normais, como esse tipo de estela de pedra, quanto mais tempo ela existe, mais rica será a rima Dão. Mas esta estela de pedra na frente dele não acumulou Dão. Ou seja, a rima Dão acumulada pela estela de Vangu não está aqui. Está no domínio divino de Vangu. O tempo de existência do domínio divino de Vangu é extremamente longo. É definitivamente um bom lugar para Qiandão. Liang caminha em direção à estela de pedra, preparando-se para testar seu corpo divino primeiro. Li Shenxi ficou ansiosa ao ver isso e puxou Liang, impedindo de avançar. De qualquer forma, você vai perder, destinado a sentar-se na segunda posição, isso é indiscutível. Corpo de Deus Demônio Eterno é muito mais forte que os 2 físicos de Li Shenxi. Não estão no mesmo nível. Você, Li Shenxi, rangeu os dentes de raiva. Eu vou sentar na primeira posição primeiro. Os cultivadores que entram na lista do Corpo Divino Eterno receberão a Piscina Divina Eterna. Essa recompensa é decidida de acordo com a classificação da primeira vez que entrar na lista. A recompensa para o primeiro lugar é muito melhor que a do segundo lugar, se deixar Liang entrar primeiro. Ele definitivamente ocupará o primeiro lugar, não importa o quanto ele tente, ele não pode se comparar a Liang. Destinado a ser o segundo, mas se Li Shenxi testar primeiro, confiando no útero primordial da Terra, definitivamente pode chegar ao topo e sentar-se temporariamente no trono do primeiro lugar, recebendo a piscina divina eterna que pertence ao primeiro lugar. Liang testará depois e ainda se sentará no trono do primeiro lugar, recebendo também a piscina divina eterna do primeiro lugar. Dessa forma, o benefício é o maior, e o que Li Shenxi planejou é a oportunidade no domínio divino eterno, apenas se tornando o primeiro pode-se entrar sem problemas. Então, deve-se testar na frente de Liang. Não, eu sou o irmão mais velho. Eu serei o primeiro. Liang se virou e caminhou em direção à estela de pedra. Li Shenxi puxou o braço de Nanhai com força, mas descobriu o poder do oponente. É tão forte que estima-se que 9 bois não se comparem à força de um dedo dele. Uma marca de arrasto foi deixada no chão. Liang, aqui está a perna de veado fresco para você. Deixe-me testar primeiro. O que acha? Sem outra escolha. Só posso dar alguns benefícios ao meu irmão mais novo para fazê-lo parar. Ouvindo as palavras perna de veado fresco, Liang realmente parou. Veado fresco é extremamente raro no reino da longa vida, tão raro quanto a fênix e o rio do dragão. Sua carne é macia e suculenta, extremamente deliciosa. Há alguns dias, no banquete de 3 anos, tive a sorte de comer um pedaço de perna de veado fresco e gostei desse sabor. Agora, ouvindo que a irmã tem perna de veado fresco, a saliva escorreu. Sério? Claro. Li Shenxi pegou algo do espaço em sua cintura. Uma perna de veado fresco de 10 metros de comprimento caiu no chão, realmente uma perna de veado fresco. Liang olhava para a perna de veado, com os olhos brilhando, seduzido pela perna de veado.
Instantaneamente vacilou. De onde você tirou essa perna de veado fresco? É enorme. Veado fresco já é raro. Uma perna tem 10 metros de comprimento, indicando que foi cultivado por milhares de anos. Um grande demônio. Veado fresco deste nível é extremamente difícil de matar. A carne contém rica espiritualidade. Comê-la pode nutrir o corpo e também é benéfico para o cultivo. Se uma pessoa comum comer uma mordida de carne de veado fresco, pode viver mais alguns anos, comendo-a constantemente ao longo dos anos. Pode até melhorar o físico e se tornar um cultivador, é claro que é do papai. Li Shenxi olhou para o homem de meia-idade atrás. Li Eng assentiu levemente. Considerando essas pernas de veado, deixe você testar primeiro, de qualquer forma, testar primeiro ou depois. É o mesmo para ele, ele ainda vai ascender ao primeiro trono mais tarde, deixe a irmã aproveitar. Como é a sensação de ser o primeiro? A pequena mão de Li Eng tocou a perna de veado e a colocou no reino espacial. Este reino espacial foi dado por Li Hongtian. O espaço interior é extremamente grande, cabendo uma pequena montanha de 100 metros de altura. Sem problemas, a família Li, uma família grande, é muito rica. Ufa, Li Shenxi soltou um suspiro de alívio. Nestes 3 anos, ele descobriu que Li Eng come muito em todas as refeições, especialmente ao ver comida deliciosa. Ele não consegue mover as pernas. A perna de veado fresco é preciosa, mas pode ser trocada pela lista do corpo divino eterno. Mesmo que seja apenas por um breve período nesta posição, você pode obter a recompensa do primeiro lugar. Depois não haverá influência. Li Shenxi caminhou em direção à estela eterna. Li Eng caminhou até o lado de Li Hongtian, erguendo a cabeça, dizendo de forma um tanto mimada: Pai, eu também quero carne de veado fresco. Eu realmente não esperava que a família lhe conseguisse até carne de veado fresco, se fosse enviada da rua antiga desolada. O custo não é baixo, excedendo em muito o valor da carne de veado fresco. Ender. Li Hongtian ouviu essa pergunta e ficou perplexo. Aquela perna de veado. Na verdade não foi ele quem deu a Li Shenxi, mas sim o pagode dragão carmesim do universo de Li Shenxi que trouxe. Esta torre é muito poderosa, pode ser contida na alma, mesmo que reencarne centenas de vezes. Você sempre pode possuí-la. As coisas coletadas também aumentarão cada vez mais com a reencarnação. Não importa o tesouro que Li Shenxi tirasse, ele sempre afirmaria que foi dado pela família Li. Dessa forma, ninguém suspeitaria de nada, mas Li Hongtian sofreria. Ele se abaixou e beliscou suavemente o rosto de Nanhai. Endir. Papai definitivamente vai te conseguir carne fresca de veado. Endir. Aparentemente, papai tem que ajudar Li Shenxi. Secretamente, vou te dar mais coisas boas. Não vai funcionar. Como devo explicar isso a Li Eng? Não posso dizer que você está explicando a reencarnação da terra ancestral. Toda a propriedade desta família pertence ao velho. Nos últimos 3 anos, ele tirou muitos tesouros do pequeno cofre da terra ancestral, para ajudar Lien a usar. Bom, Lien acena com a cabeça. A estela da eternidade está próxima do campo de treinamento. Muitos jovens discípulos estavam cultivando, vendo o patriarca levando o filho divino e a filha divina para cá. Eles também sabiam que estavam se preparando para testar seus corpos e imediatamente se reuniram com interesse. 3 camadas. Por dentro e por fora, bloqueando completamente. Oh meu Deus! O filho divino e a filha divina vão testar seus corpos. Estou tão ansioso. A aparência deles no ranking dos deuses não precisa nem ser adivinhada. Definitivamente, o filho divino chegará ao topo do ranking. Finalmente, alguém da minha família ali está prestes a chegar ao topo do ranking dos deuses. Eu me pergunto que tipo de cargo divino eterno os dois conseguirão. É muito difícil chegar ao ranking dos deuses. É preciso lutar contra 10.000 pessoas. Mesmo que a família Li seja um clã antigo, com uma história de 100.000 anos, apenas alguns chegaram ao ranking dos deuses. 100.000 anos parecem muito tempo. Mas nos 10.000 anos do ranking dos deuses, é apenas um breve momento. Li Shenxi caminhou até a estela de pedra. Uma camada de luz prateada brilhou em sua mão, e ele a colou na parte inferior da estela de pedra e perguntou. A estela de pedra sentiu o corpo de Li Shenxi e tremeu suavemente, e auras aterrorizantes foram liberadas da estela de pedra e correram para o céu. No céu, uma cena mágica foi transformada. Na ilusão, o Ki roxo do dragão vermelho era ilimitado, o que implicava um corpo aterrorizante. Ao lado do corpo, havia também um osso brilhante dourado com padrões cinzentos e incompreensíveis, gravados com um padrão estranho. Mortais só precisam olhar. Sentir-se-á o poder de destruição do céu e da terra. Os membros da família Li levantam a cabeça um por um, olhando para esta cena com horror no rosto. Corpo concebido no céu, dragão vermelho e aura roxa. Quão terrível é isso, céus! Por que esse osso tem o poder de destruir o céu e a terra? É tão forte. Como esperado da deusa, a estela da eternidade exibe os 2 corpos de Li Shenxi. A estela liberou um raio de aura que se fundiu no centro das sobrancelhas de Li Shenxi.
No velho mar, uma voz aterrorizante com pressão infinita ressoou. Como o corpo que dominou a eternidade alcançou o topo da lista de corpos eternos. Seu nome será gravado no topo da estela. Espere, Li Shenxi se comunica com essa voz em sua mente. Quero esconder meu nome e usar Muzi para substituir o nome Li Shenxi. Era extremamente famoso há 100.000 anos. No reino antigo desolado, contanto que você o mencione. Até os fantasmas malignos teriam medo de chorar, se seu nome aparecer na estela da eternidade. Com o mesmo nome de Li Shenxi de 100.000 anos atrás, certamente atrairá a atenção de muitas pessoas, aqueles velhos monstros que viveram por centenas de milhares de anos. Eles certamente suspeitarão e até causarão problemas a ele. Agora sua força é muito fraca. Ele não tem poder para se proteger. Se for alvo desses velhos monstros, ele certamente morrerá. Então é melhor esconder seu nome. Espere até que ele tenha força para matar o céu e a terra em segundos. Então, prove-o novamente. 100.000 anos se passaram, e ele não se importa com este curto período de tempo. Como você deseja, rugido do dragão vermelho, a estela treme. Um nome dourado apareceu lentamente no topo da lista de corpos divinos. Primeira pessoa, Muzi, dragão vermelho pousando. Os ossos supremos da Terra, o primeiro e o segundo colocados anteriormente, recuaram uma posição cada. Lista de corpos divinos, segunda pessoa, Yetianfa. Corpo sagrado ancestral desolado, ossos supremos, lista de corpos divinos. Terceira pessoa, Junho Vumin, feto taoísta do corpo sagrado. Um feixe de luz vermelha caiu do céu, atingindo diretamente a cabeça de Li Ying. Fundiu-se em sua mente, o feixe de luz escondia a piscina divina primordial, que só ele instintivamente poderia usar. Nos 3 reinos, existem 100.000 estelas de corpos divinos primordiais, localizadas em várias forças. No reino, ao mesmo tempo, as 100.000 estelas primordiais. Todas se revelaram instantaneamente, emitindo aterrorizantes auras. Erguendo-se para o céu e transformando-se em visões divinas, nas ilusões. Um infinito útero terrestre dragão vermelho, que simboliza o útero terrestre dragão vermelho, ao lado de um osso terrestre supremo. Quando essa cena surgiu, os 3 reinos tremeram, nos 3.000 pequenos mundos. Existem muitos clãs antigos, seitas poderosas, forças com estelas de corpos divinos. Puderam ver essa cena, todos ficaram estupefatos com essa visão. Céus! Isso não seria o lendário útero terrestre dragão vermelho? Tão aterrorizante! As misteriosas runas neste osso me lembram algo, osso terrestre supremo, muito mais forte que um antigo supremo. O clã E finalmente não conseguiu manter a liderança na lista, útero terrestre dragão vermelho. Osso terrestre supremo, 2 tesouros supremos realmente pertencem a uma pessoa, essa pessoa vai desafiar os céus. Ambos os tesouros, não importa qual, são muito fortes. Agora fundidos em um só, o suficiente para demonstrar a força desta pessoa, dominando para sempre. Todos esses clãs antigos estão morrendo de inveja, sem seu clã. Pudesse surgir um gênio incomparável como este, os túmulos ancestrais fumariam. Reino Antigo da Desolação. Este é o grande mundo conhecido como Reino Celestial, com até 10.000 estelas de corpos divinos localizadas no Reino Antigo da Desolação. O clã E é um dos clãs antigos, com uma história extremamente longa, cerca de milhões de anos. Yetianfa, a primeira pessoa na lista de corpos divinos, é o atual líder do clã. Também conhecido como Imperador Yi. Dentro do território do clã Yi, um homem de cabelos soltos. Abre os olhos, naquelas pupilas, revelando uma luz extremamente aterrorizante. Quem ousa roubar a liderança da lista? Útero terrestre dragão vermelho, osso terrestre supremo. Interessante, o útero terrestre dragão vermelho e o osso terrestre supremo são coisas que ele deseja ardentemente. Até despertou o desejo de competir. Se pudessem desenterrar aquele osso supremo e colocá-lo em si mesmos, definitivamente aumentaria sua força instantaneamente. Muzi. Quem é esse? Há muito poucos Muzi entre os clãs antigos. Ele supôs que era muito provavelmente um nome falso. Venham! Investiguem rapidamente de qual reino este Muzi é, cada vez que a lista dos deuses eternos muda. Isso traz uma carnificina. As pessoas que conseguem subir na lista dos deuses são alvos, que todas as facções competem para atrair. Se não conseguirem atrair, eles roubam. Ou até mesmo destroem.